Fala você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Universidade da Bola, começando para debater muita coisa do mundo esportivo. E é um podcast produzido por quem? Alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário UNA. Então, sempre com muito bom humor, com muita palhaçadinha também para você que tá ligado aí, que gosta, né, desse jeito que a gente já fala há um certo tempo, né, Davi? Com certeza. Bem-vindo. Muito obrigado. Como você tá? Muito feliz de estar de volta, até porque eu já disse que se não estou eu aqui ou você, o programa não existe, né? Não existe. Tá. Mas hoje a gente arrumou uma convidada que vai elevar o nosso patamar para um nível além, né? Aí, tipo, nível Real Madrid. Isso. Diríamos assim. Fiquei sabendo que você estava fazendo o psicotécnico. Psicotécnico, velho. Você passou? Pô, sim. O exame psicotécnico? Mas fiquei preocupado. Você passou? Passei. Diz muito sobre o Detran. Deixaram aí eu passar e dirigir nas ruas de Belo Horizonte. Perfeitamente. Então, antes de apresentar a nossa convidada, você que já está no vídeo já viu aí, gostaria de deixar um recado para vocês que para você acompanhar este e outros episódios do podcast Universidade da Bola, basta você pesquisar no Spotify Rádio Una Fábrica e esse é o nosso @, no Instagram, @Rádio Una Fábrica. E para você nos assistir também no YouTube, quando você não está fazendo nada, quer passar seu tempo, vai lá e pesquisa TV Una Fábrica. Combinado? Então agora eu vou apresentar ela, a nossa convidada, com passagens por TV Horizonte, Rádio Inconfidência, como setorista do América e do Cruzeiro, e agora na Rádio de Minas, Rádio Itatiaia. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa Pereira. Caramba, que peso, hein? Falando aí do currículo... Pesado, hein? Eu corri bastante já, né? Já. Há pouco tempo de profissão, né? Experiente. Mas é um prazer estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. E vamos falar de futebol, né? É pra isso que a gente tá aqui. Nossa, e hoje tem muita coisa pra falar, viu, Ana? Viu, Davi? Tem a nossa entrevista com a nossa excelente convidada, antes de tudo. Sim. Mas também vamos falar um pouco sobre o momento dos times mineiros, seleção brasileira na Copa América e aquela tradicional aleatoriedade no final do programa, Bobeirinha de cada dia. né? Sim. Então vamos começar do começo? Beba sua água, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Antes também apresentar a nossa querida, antes da entrevista, né? Importante. Com certeza. Carla Oberhofer, nossa quarto elemento. Tudo bem com você? Tudo bom? Então tá bom, então vamos começar. Ana, você Diga que lá. já formou agora em jornalismo, Oh, parabéns novamente. Obrigada. Queria saber de você como que foi esse começo, qual que é a sua relação com o esporte no geral. Olha, é bem maluco, viu? Falar do esporte, como surgiu na minha vida. O jornalismo também veio aí num momento de muita incerteza pra mim, porque eu até brinco, né, Gê? Eu sou Nutella no mundo aí da bola, no mundo do esporte, porque pra mim começou tem tudo muito recente. Né? Então, ali por volta de 2016, 2017, que eu comecei a acompanhar de verdade o que é o futebol. Antes eu tinha já o meu time, né? Tive a influência ali do meu pai. Então, sempre assistia com ele alguns jogos quando eu era pequena. Gostava muito de ir em campinho do bairro, assim, pra ver futebol amador. Mas depois isso acabou se perdendo com o tempo, né? Eu falo que, às vezes, isso foi muito recorrente pra mim, a gente não vê muita menina sendo incentivada a gostar de futebol, a gostar de esporte, assim, principalmente falando do futebol, que é um meio mais machista. Mas isso tem melhorado bastante. E pra mim, eu sofri esse processo, né? Então, só depois de mais velha, que eu parei pra sentar pra ver um jogo, falei, interessante isso aqui, esses caras correndo atrás da bola, bacana. E eu pensei, poxa, eu sabia o nome só de um jogador do meu time. Eu falava, eu falo que eu torço pra esse time, mas eu não conheço nada. E isso me incomodou. E aí foi que eu comecei a ficar instigada. Bacana isso aqui. Por que é isso, pai? Por que tá acontecendo? Por que esse cara tá mostrando um cartão amarelo aí? O que tá acontecendo? E aí, aos poucos eu fui introduzindo, né, o mundo da bola, começando com o futebol, é claro, acompanhando meu time de coração. E depois virou um vício sem fim. Aí já foi indo pra assistir jogo todo final de semana, todos os jogos, não só do meu time assistir. Vão assistir Brasileirão, vão assistir Champions League, vão assistir o que vier pela frente. E foi indo. Até que eu descobri que eu queria muito estar perto desse mundo. Eu pensava, isso aqui é legal demais, é uma energia diferente, eu quero trabalhar com isso, eu quero sentir isso de perto. E eu fiz essa decisão de juntar o útil ao agradável, jornalismo, porque eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever. Eu pensei, por que não? E eu era muito tímida, eu era extremamente tímida, eu ainda sou tímida. Mas a gente aprende a desenvolver muito. A gente desenvolve muita comunicação nesse meio. Então, para todo mundo foi uma surpresa. Você vai ser jornalista. Você é jornalista. Cá estou eu, formando agora. Semana passada foi meu último dia de aula na faculdade. Busquei meus convites de formatura.
e já encaminhando aí um emprego legal, se Deus quiser. Perfeito. E Ana, você falou que você gostava muito de ler e tal, que tudo isso foi muito rápido para você. Muito rápido. Como é que foi a decisão de, pô, quero fazer jornalismo e vai ser assim, vai ser minha carreira? Pô, eu acho que foi assim, de ver o Mineirão, que é um símbolo muito grande daqui de BH, né? Que é o palco do futebol mineiro. E eu olhava para aquilo e eu falava, gente, isso é gigantesco, é muito bonito. Que atmosfera maravilhosa, eu quero sentir isso de perto. E eu ficava com tanta vontade de ir. Eu não moro em BH, né? É até bom dar esse contexto aqui para todo mundo, porque eu moro em Betim hoje. E morei lá a minha vida inteira. Até brinco que eu vim pra Belo Horizonte só pra nascer, depois eu voltei pra Betim. Então a minha vida é meio doida, assim, nesse aspecto. Mas eu ficava vendo de longe. Meu pai nunca tinha me levado pra assistir jogo nenhum. E eu ficava morrendo de vontade de ir. Eu falei, poxa, eu tenho tanta vontade, mas eu vou trabalhar com isso um dia só pra eu poder matar essa vontade. E ano passado, eu até choro, assim, né? Quando eu lembro, paro pra pensar, não vou chorar aqui agora. Mas só de Alguém pensar... trouxe lenço aí, talvez se tiver lenço você pode chorar. De pensar que eu consegui realizar esse sonho, né? Ó. Já fazia o Rodrigo Faro, né? Isso. Enfim, mas aí, dentro dessa coisa, toda essa vontade, eu realizei esse sonho ano passado, quando eu tive a minha primeira oportunidade pela Rádio Inconfidência de fazer a minha estreia como repórter de campo dentro do Mineirão. O Mineirão lotado. E eu falei, caramba, eu tô aqui dentro. E o que eu falei lá atrás, que eu falei assim, soltei. Falei, nossa, eu vou fazer isso. E eu realmente tô fazendo isso agora. Então é muito doido. Então o jornalismo surge pra mim nessa vontade de estar perto do que era. Eu senti a atmosfera de um estádio de futebol, que é o maior símbolo pra mim de Belo Horizonte, é o Mineirão, é ali a região da Pampulha, que pra mim é o que resume bem, que é essa paixão da gente gostar tanto do futebol. E é isso aí. Davi, faz perguntas para a nossa convidada, por favor. É porque aí introduzir assuntos. É porque a minha parte é da aleatoriedade, né? Você é da parte da aleatoriedade? Não, então... mas eu sou jornalista, né? Tem que fazer pergunta. Sim, tem que fazer pergunta séria também. Não, claro. Então, assim, você falou do seu começo e tal. Tipo assim, quais você seria, como você diz, tô nervoso. Tô nervoso? Seriam as suas referências, assim. Porque você começou lá, que você falou 2016, 2017. O que você Muito via, cedo. o que você mais consumia naquela época, que você traz até hoje pro seu trabalho, principalmente? Eu acho que vai muito da parte da TV. Eu via muito, tive o primeiro contato com isso, posteriormente eu fui introduzindo mais pro rádio. E aí do rádio, não tem como falar, não deixar de falar da Rádio de Minas, né? A Rádio Itatiaia, que meu pai sempre escutou, e às vezes eu escutava ele também sem saber o que estava acontecendo. Então eu já tinha essa familiaridade, e depois que eu passei para prestar atenção mesmo, o que era a história dali daquelas pessoas, enfim, dos narradores, dos comentaristas. Então eu tive muito de referência disso, de pegar de rádio e TV. Tanto que quando eu comecei a fazer o jornalismo, eu tive a oportunidade de ir para a frente da TV, eu fui desinibindo, sabe? Parece que era uma coisa que saía natural, sentava ali na frente da câmera e falava. E era a menina tímida de sempre, todo mundo duvidava, né? Então, de pegar referência, de ver pessoal na TV, pessoal da Globo, carro-chefe também da imprensa mineira que a gente pode falar, né? Do mundo do esporte também, Itatiaia. Então, eu ouvindo aquele tanto de gente, assim, eu tentando aprender a correr atrás do tempo perdido, sabe? Porque eu sempre pensei assim, poxa, eu não entendo nada, e todo mundo sabe tudo e eu não sei nada, então eu tenho que correr atrás. E aí foi muito nesse caminho, sabe? De rádio, TV, e acabou que nos meus estágios eu me desembolei muito pra rádio e TV, e tô aí. Então, assim, falar de nome, eu vou dizer que as mulheres que mais me inspiram, né, que eu vejo, assim, nesse meio, Natália Lara, da Globo, um grande nome. Admiro muitas meninas que até trabalham hoje em dia, colegas de trabalho mesmo, ali estando ocupando o microfone da Globo, ocupando microfones importantes, empunhando. Então, é muito legal ver que tem esse crescimento. Então, eu me espelho principalmente nas mulheres que estão aí na frente desse jornalismo esportivo, que a gente está crescendo nesse meio também, né? A gente está chegando para ficar. Perfeito. Ana, você começou a sua trajetória, você começou na faculdade, que ano mesmo? Você já me falou? Eita, 2020. 2020, né? Isso. 2020, 4 aninhos depois. Mas eu queria que você lembrasse como que foi esse seu início na carreira, na profissão como jornalista, como foi seu começo na TV Horizonte. O que você já trabalhou, como você já trabalhou? Foi muito legal. Meu primeiro dia de estágio na TV Horizonte foi a primeira vez que eu pisei no Mineirão. Coincidiu de ser no mesmo dia.
Então foi um turbilhão pra mim. E ainda eu lembro que nesse dia, eu tava no 3º período da faculdade, quando eu comecei meu primeiro estágio. Antes disso, eu trabalhava de carteira assinada com outra coisa, tinha um trabalho lá em Betim. E eu comecei a faculdade em período de pandemia. Então, eu fiquei 1 ano e meio sem saber o que era pisar no campus, sem ter essa vivência universitária mesmo. Mas meu primeiro dia de aula, que eu pisei na faculdade, foi até no dia seguinte do meu estágio. E também foi a primeira vez que eu fui no Mineirão. Então, foi tudo junto ali, tava um turbilhão na minha cabeça. E eu fiz uma matéria sobre o jogo que aconteceu no Mineirão nesse dia, para as aulas de rádio da faculdade também, lá na nossa rádio da PUC Minas. E foi muito legal, porque aí eu tive essa experiência. Eu fui contratada pela TV Horizonte para fazer o programa do Acirantão. Uhum. Eu era estagiária dele. E aí eu fazia a produção do programa dele, mas eu já gostava muito de esporte, eu tinha esse interesse já, então, sabe, vamos ver como é que vai ser isso aqui. E tinha o programa de esportes lá da casa, que era do Paulo Azeredo. Uhum. O programa matutino se chamava Abrindo o Jogo. E eu lembro que o diretor da TV falou comigo, vou deixar você aqui 1 semana no Abrindo o Jogo, pra você pegar ritmo, você ver como é que é a produção e tal, pra você ir desembolando. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou desembolar. E eu desembolei ali dentro da produção do programa também. Aí eles deixaram eu ficar por lá. Lá eu fiquei 9 meses na TV Horizonte, foi o tempo pra eu virar produtora, comentarista do Abrindo o Jogo e fazer a produção de outros programas também, do Acirantão, um outro programa do Jairo Stacanelli, que era um outro profissional lá da TV também. E aí, desembolei naquilo ali. Nisso, conheci José Augusto Toscano, meu paizão do jornalismo, que era o coordenador de esportes da Rádio Inconfidência, e a partir dali ele falou, tô de olho no você, eu quero que você trabalhe comigo. Então, foi nesse caminho aí. Então, nesse período curto, já fui desembolando para produção, para comentarista, botando a cara aí, e as coisas foram acontecendo muito rápido. Da forma que você falou, tudo foi acontecendo de forma muito natural Sim. na sua vida. Mas o que você também destaca da sua parte, do seu empenho que te trouxe todas essas oportunidades? O empenho de eu ter a noção do que eu preciso melhorar. Eu acho que foi muito isso de entender, olha, eu preciso correr atrás. Porque para mim, mulher, nesse meio, é muito mais difícil. Né? Então, eu falei antes, menina não é muito incentivada a gostar de futebol. Aconteceu comigo e eu depois acabei por gostar, tava para ser, no acaso, não sei, enfim. E eu tive que correr atrás disso. Então, muito empenho, muito estudo, muita dedicação. Então, sempre correndo atrás de, poxa, eu não entendo isso. Não só pro futebol, mas às vezes acontecia, por exemplo, na TV Horizonte eu tive que fazer uma vez a cobertura da NBA, fui até a final da NBA, não entendia nada de basquete. Puta, Pode, tá tranquilo. Pode falar palavrão? Pode. Porra. Eita, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou comentar aqui? Eu lembro que foi até uma final que o Celtics estava, não lembro contra quem, mas o Celtics não ganhou. 2022. Que foi ganhar só agora, 22, né? Quebrando aí esse tempão sem ganhar título. E eu não entendia nada. Falei, gente, o que eu vou fazer isso aqui? Desembolar. Então, eu tive que parar pra estudar ali, às vezes até na correria, pegava o telefone e lia. Não, vamos ver, vamos embasar. Aí eu não sabia isso aqui, poxa, eu preciso melhorar, eu não conheço NBA, então eu vou estudar um pouquinho de NBA pra eu ter um repertório pra não passar perrengue da próxima vez. Porque pra gente, que se você não sabe dar uma resposta, é mulher. Olha lá, uma mulher falando de esporte, dá nisso daí. Então, tem muito preconceito. Então, a gente tem que quebrar muito isso, vai indo nessa pegada, assim. Então, algumas coisas para mim foram naturais, né? Para eu chegar, me sentir confortável para falar, mas eu tive que trabalhar muito lá atrás para ter um estudo, para ter um embasamento, para eu passar a ter essa confiança, porque é um processo muito difícil. Todo dia é muito difícil. Isso nunca passa, né? Então, a gente tem que estar sempre indo atrás disso, e o que a gente não sabe, a gente vai estudando para ser melhor, porque acaba que dia após dia a gente tem que se provar, né? Não tem como. Mas é nessa pegada aí. Perfeito. Depois da TV Horizonte, você vai para a Rádio Inconfidência. Gigante do Ar. Para Gigante do Ar. E com o Toscano, que é um outro gigante também. Nossa. Uma das grandes referências do jornalismo mineiro. Como que foi esse começo lá? Como foi o convite? Como foi o começo e como foi estar lá? Foi logo após um programa, uma sexta-feira, no Abrindo o Jogo. Eu lembro que ele comentava toda sexta-feira lá com a gente.
Né? O Paulo Azeredo trabalhava também na Inconfidência, ele e o Toscano têm uma amizade, assim, de longa Aproveita, data. o Paulinho vai estar vendo isso aqui, já Paulinho, manda, um abraço pro Paulinho, pro Toscano, meus paizões aí no jornalismo. Paulinho, eu não falo muito que eu sou pai, que ele é meu pai, não, né? Porque ele fica, quero essa menina não, pode falar. O Toscano também, mas o Toscano ele tem que aceitar que ele teve já quase 30 filhas aí na profissão, né? Muita gente revelada por ele. O Toscano revelou uma galera que a gente conhece aqui do nosso jornalismo, né? Aqui em Minas Gerais, assim, ó, galera... Só nome bom, hein? Lista grande, braba. E eu ser parte dessa lista, pra mim, é um privilégio. Né? Então, o Toscano me fez uma ligação um dia que a gente tinha comentado juntos, coincidiu de eu ser comentarista no mesmo dia que ele, e ele só ligou, Ana Luísa Pereira, eu quero que você trabalhe comigo. Ué, como assim, do nada? Que é isso? Já comecei a ficar nervosa, né? Porque eu tinha meu contrato de 1 ano com a TV Horizonte, e eu achava que ia cumprir com isso, ficava pensando ainda assim, né? Será que eles vão querer renovar comigo algum dia? Assim, pensando. E aí veio a proposta de sair antes do meu primeiro vínculo, né, acabar. E aí eu tive que ir. Era uma oportunidade maravilhosa, porque era para trabalhar justamente só com esporte. E tinha toda essa questão que eu via as meninas que iam pela Inconfidência, que trabalharam lá, que elas iam para campo, que elas iam para CT, que tinha toda aquela experiência. Falei, caramba, eu quero viver isso também. E aí fui, aceitei o convite do Toscano, e foi um período maravilhoso. Na Rádio Inconfidência foi 1 ano e 5 meses por lá. Saí em janeiro desse ano, né, também recente. E foi um período muito bom, que eu cresci muito. Realizei os meus sonhos, foi graças a esse convite também, né, de entrar dentro do Mineirão, de sentir aquela atmosfera, de estar na tribuna de imprensa, trabalhando do lado de gente que eu cresci, assim, ouvindo, que depois eu passei a admirar muito dentro da profissão. Eu falei, caramba, que isso? É fora do normal. Então a gente sente, né? Quando a gente é esse jornalista cru que tá começando, a gente fica deslumbrado com tudo. E eu ficava muito assim. Foi um período de muito aprendizado. E se eu aprendi a ser boa no rádio, foi graças ao Toscano e à oportunidade que ele me deu, o empurrão que ele sempre me dava e falava, vai em frente, vai que você tem jeito, você tem talento, você consegue, eu tô aqui pra te segurar. É uma escola, a Rádio Inconfidência. Então, quem teve esse privilégio de passar por lá sabe do que eu tô falando. Perfeito. Ana, depois da Inconfidência, você foi para Itatiaia. Itatiaia. Queria saber de você, você falou que é uma das suas referências profissionais, mas você foi para fazer uma função diferente. E você conheceu uma outra pessoa lá, muito maravilhosa. Que é o paizão de muita gente lá também. Nossa Senhora. Uma outra grande Eu começo referência. a falar desses caras que eu admiro, né? Que são os meus pais, mas eu fico toda boba, né? Beijo, Bruno Furtado. O Bruno é maravilhoso. O Bruno, ele me deu a chance também, né? Ele olhou pro meu currículo e falou, olha, bacana, como ele mesmo já fala. Bacana. E o Bruno, ele olhou e falou assim, nossa, muito interessante, né? A bagagem que você já tem. Mas eu não ia pra rádio, né? Você tá na Itatiaia? Tô na Itatiaia, mas eu não tô no rádio. Tô fazendo o portal Itatiaia Teve Esporte. um tal comentário, esse é o pessoal que só escreve, né? Eu já ouvi falar isso, viu? A gente vai falar sobre daqui a pouco. Nossa Senhora. Mas depois que a gente passa pra essa função, você fica revoltado de ouvir um comentário desse. É o pessoal que só escreve, mas é ali uma base gigantesca, um trabalho muito árduo, e fazer parte dessa equipe é um privilégio, né? Então, 6 meses para completar, já na equipe do digital, né, do Itatiaia Esporte, trabalhando, escrevendo matérias, enfim, repórter multimídia. E eu fui para lá com essa intenção de ter essa versatilidade, né, como profissional, porque eu já tinha feito TV, já tinha feito rádio, ainda não tinha feito o portal, não tinha feito nada do tipo. Então eu pensei, olha, eu acho que vai ser oportunidade boa, porque quando eu for sair pro mercado, não é garantia que eu vou pra rádio e pra TV. Então, eu vou criar um novo repertório dentro da minha carreira, que é para escrever também. Eu preciso desenvolver essa área. Fui com essa intenção e, graças a Deus, passei no extenso processo seletivo da Itatiaia. Fiz psicotécnico também, tá? Eu morri de medo de dar pau nessa parte. Eu falei, não é possível, porque a gente já tinha passado por todos os processos. Mas tinha que fazer o psicotécnico. O último foi o psicotécnico, sabe? Pronto. Vamos descobrir que a gente é doido agora, não vai? Vai rasgar o contrato aqui agora, eu não quero mais. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Estou finalizando aí já também o estágio. Falta 1 mês para acabar. E eu falo que foi assim, foi o período mais intenso. Porque é outra dinâmica. É muito trabalho e, assim,
fui ampliando também muita coisa, né? Falei de repertório. Esses dias eu tive a oportunidade de ir pro aeroporto, cobrir chegada de jogador. Então, assim, foi uma coisa muito Conta louca. um pouco mais pra gente, como foi essa experiência? Você estava no portal Doideira. e aí lembraram de toda essa sua bagagem no Foi. rádio e te deram essa oportunidade de você ir lá fazer chegadas de Lautaro Dias, de Matheus Henrique. Como que foi pra você ter essa oportunidade também? Foi fora do normal pra mim, foi surreal. Eu até brinquei, eu até falei com você, eu acho, João, assim, a gente conversando ali no dia a dia, eu nunca tinha pisado no aeroporto na minha vida. Eu falei, caramba, vão me mandar pro aeroporto. Eu cheguei lá, era De a primeira... Confins? De Confins. Longe, hein? Nossa, saindo de Betim, então, você não tem Nossa ideia. Senhora. Betinho, cara. Caramba! 3 da manhã, né? Lautaro Dias estava pra chegar às 6 horas da manhã. Eu falei, nossa, e agora? Tô com a missão aí. Levei equipamento pra casa, tudo pronto. Testei 1000 vezes pra não dar ruim, né? Porque Perfeito. pra não perder conteúdo, oportunidade de ouro Uhum. dessa. E aí fui e testei tudo. Acordei 2 horas da manhã pra chegar lá. Imagina que Pra beleza. chegar lá 4 e pouquinho, porque eu não queria perder nada. Eu tava com medo de me perder lá dentro, Sim. mas acabou que foi super fácil, foi super tranquilo de me situar ali dentro e tal. Mas foi uma experiência muito doida, de você estar ali, você ter que escrever uma matéria, já deixar pronto, tudo encaminhado, engatilhado, pra só esperar depois do jogador chegar. Nessa primeira experiência eu tava sozinha. Então eu fui a repórter, eu fui a cinegrafista, eu fui tudo. Segurando equipamento, segurando microfone, pensando, raciocinando enquanto fazia pergunta. E o Lautaro, ele ainda não parou pra conversar com a imprensa. Então a gente foi andando com ele até o carro e foi aquela coisa, um turbilhão. Os 2 minutos mais doidos de 2024, com certeza. E depois muito com o louco. Matheus Henrique, como é que foi? O Matheus Henrique, ele já foi mais tranquilo, né? Ele chegou, o Lautaro, ele veio de um voo de Bogotá, da Colômbia, então ele ficou ali no desembarque internacional. Já o Matheus, ele veio de Campinas, então ali já tava uma galera, foram mais colegas de imprensa também nesse dia, e aí o Matheus parou pra conversar com a gente, então ali já foi uma entrevista de mais ou menos uns 5, 6 minutos, e ele parou pra conversar com a gente e tudo mais, mas nesse dia, foi a primeira vez que eu entrei ao vivo, direto pro Rádio Esportes. E aí foi pauleira, eu falei, pronto, é agora. E aí fiz a minha primeira entrada ao vivo pra Itatiaia, né, falando diretamente de outro lugar. Deu tudo certo, né, o pessoal gostou, o feedback foi bom, graças a Deus, né. Então, assim, são experiências muito malucas, mas que fazem parte, né, da nossa jornada. E é muito legal você passar por isso pela primeira vez, porque você sente tudo diferente na primeira vez, né, de expectativa e tudo mais. Mas tá aí, histórias já pra poder contar. Davi? Posso perguntar agora? Pode perguntar. Não, calma, depende do quê, hein? Porque ainda é um papo sério. Não, tá. Não, É sério. um papo sério, né? Perfeito. Assim, contou sua jornada toda, falou o que você já fez e tal. A gente, quando entra na faculdade de jornalismo, a gente vê um mundo, assim... Nossa, vai ser muito legal, eu vou falar com gente, eu vou fazer tal coisa. O que não é o comum de uma pessoa que quer entrar no jornalismo, que você olhou e falou assim, isso aqui é muito legal, eu não sabia. Assim, e fazer tal coisa que você, talvez não seja tão bom assim. Chegou lá, você viu que era uma parada muito legal, que você adorou. Olha, E conta uma chata também. Pode ser vou também. me Algo que comprometer. seria legal e não é, né? Isso. Eu não era a pessoa de escrever. Assim, eu gosto de escrever, mas eu pensava, poxa, será que eu vou dar conta disso? Porque eu via a rotina que era super intensa. Então eu falava, não, isso daí não deve ser pra mim, não. Tanto que eu aceitei, eu pensei, eu vou encarar esse desafio de ir pra Itatiaia, porque eu quero melhorar isso. E eu me surpreendi muito com aquela rotina de você ficar na redação e de ficar escrevendo. Vai muito do ambiente de trabalho. E graças a Deus a gente tem um ambiente de trabalho maravilhoso ali. O pessoal é muito gente boa, o pessoal é muito acolhedor. Então, a galera tá ali pra te ajudar. Então, você tem essa experiência de, às vezes, poxa, acho que isso aqui não vai ser bacana, né? Eu ficar aqui na redação sentado escrevendo. Não, pode ser legal, sim. E eu vi que isso foi uma coisa que desenvolveu muito, que me ampliou muito o horizonte, assim, a mente mesmo. E eu gostei muito, né? Eu até falei com o Bruno esses dias. Não, eu tô saindo aqui muito satisfeita. Porque, assim, você gostou do seu estágio? Porque já tá acabando. Eu falei, nossa, experiência maravilhosa. Eu não esperava que fosse isso tudo. E a gente acaba apegando um pouquinho, sabe? Porque foi muito bom e, assim, eu não esperava que fosse ser tão legal. Eu achava que ia ser mais, assim, desafiada, que eu ia ter que me colocar à prova o tempo todo. E quando eu faço isso, pra mim, me dá um pouco de ansiedade. Isso atrapalha muito, assim, nos processos, até de você mesmo aproveitar as coisas dali do seu dia a dia, da sua vivência. Mas pra mim, depois foi desembolando. Na hora que engatilhou, eu falei, pô, isso aqui é legal demais. Então, eu tô satisfeita pra caramba aqui.
E fluiu muito bacana. Eu não achava que fosse tão legal, porque às vezes você pensa, poxa, você tem a experiência de ir para campo, de fazer coisa de repórter, de estar na rua, que é onde tem mais dinamismo. E do outro lado você tem a experiência de ficar sentado escrevendo. Mas as duas coisas ali são muito bacanas, tem as suas nuances, né? Tem os seus momentos ali, então me surpreendeu bastante. Perfeito. Ana, para terminar essa entrevista, a gente começar a falar de futebol, Eba. queria saber de você duas coisas, vou fazer 2 perguntas em um. Como você vê a presença das mulheres no jornalismo esportivo e qual a sua avaliação se existe um certo machismo ainda também na profissão? Existe e vai existir, acho que para sempre, né? Porque a gente tem essa luta há muito tempo e tá começando a melhorar. O cenário hoje ele é muito mais positivo do que anos atrás. É que nem quando Marta fala no mundo do futebol, quando elas estão ali dentro jogando, ela falava que ela não tinha muitas pessoas para se inspirar. Hoje as meninas que jogam bola, as meninas que estão ali dentro do gramado, elas têm uma inspiração de Marta, de Cristiane. A própria Bianca Brasil do Cruzeiro, ela destaca isso muito. Eu acho que é muito interessante. A mesma coisa cabe pra gente, né? Mulheres que estão no jornalismo. Então, lá atrás, muitas mulheres não tinham quem se inspirar. Hoje em dia, a gente vê uma gama muito maior de mulheres dentro da área, mas ainda a gente enfrenta muita dificuldade. É o preconceito, é o machismo, o abuso sexual, ele existe. Então, são desafios, né, que a gente está sujeito o tempo todo, infelizmente, isso vai existir, mas nós somos resistência. Então, já estamos mostrando, tem muita mulher chegando, e elas são para ficar. A gente está aqui não é à toa, a gente está aqui porque a gente gosta, a gente sabe, tem propriedade para falar sobre, somos profissionais e é isso, esse é o nosso trabalho, a gente só quer trabalhar. Então, eu vejo que está melhorando, mas ainda é uma caminhada muito longa, porque é uma mudança recente. Então, é um processo muito longo mesmo. Eu espero que um dia isso não tenha mais, né? Mas a gente sabe que o machismo é uma questão que vem da sociedade há muitos anos, desde sempre, e é sujeito a ter sempre essa mancha aí também. Foi uma coisa que você falou muito aqui nesses minutos que a gente já tem de entrevista, da presença de mulher, do machismo que ainda está presente, né? Isso é muito, muito latente ainda, né? De certa forma, a gente vê de diversas formas alguns empecilhos que as mulheres passam ainda durante a cobertura esportiva, enfim, né? São muitos casos, assim, que é coisa, assim, que você pensa, não é possível, acontece. Às vezes acontece ali tão na calada, ou às vezes é tão despretensioso. Às vezes um cara faz um comentário e talvez não é da parte, né, assim, não era da intenção dele, mas soa machista. A gente recebe de uma forma que é machista, então é muito complicado. É um processo de adaptação mesmo, de entender. E é legal que a gente fale sobre isso, né? É legal que homens se interem sobre isso, até para repensar ações, atitudes e tudo mais. É um debate muito importante que tem que ter sempre. Ainda falando sobre profissão, nós somos de uma geração mais nova, a última que está saindo aí. Somos todos abaixo, sub-25, né? Sim. Sub-25. E a gente tem uma maneira de consumir jornalismo diferente do que os nossos pais, nossos tios, nossos avós. Eu queria saber de você como você enxerga o futuro da profissão de jornalismo. Você acha que quais as mudanças que vêm pela frente? O que a galera que escuta a gente também, que é da faculdade, precisa tá atenta para estar bem até para o mercado? Rede social. TikTok, aquela. Falando igual o nosso colega Henrique André lá da Itatiaia, tudo dele TikTok. Um abraço dele, você é querido. Também, nossa referência aí do mundo digital, dos influenciadores. O nosso titio mais moderno, né? O próprio. Ele vai ficar puto com essa... Nossa, cara... Já tá preparando o corte aí pro Henrique André. Vou cortar e vou mandar direto. Como ele mesmo já fala, ele até fala muito com a gente, né? Assim, gente, o negócio é rede social. Eu, se eu fosse vocês, ia investir nisso. Mas acaba que é muito isso mesmo, né? É o jornalismo cada vez mais moderno. A gente vê o impresso, por exemplo, que foi tão tradicional durante anos, caindo muito em desuso, né? Então, é muito importante a gente trabalhar muito essa questão de rede social, que a gente já faz muito isso lá na Itatiaia, né, na nossa rotina, que é ter um olhar também para Instagram, para Twitter, X agora? O X, antigo Twitter. Outras redes sociais também, Shorts, YouTube, tudo mais, porque
é a era cada vez mais digitalizada, né? Então, o foco está muito nisso. Eu vejo o jornalismo crescendo cada vez mais para esse lado. Então, a gente passa a ter que se adaptar, né? A gente fala também de ser multimídia, é o que nós somos lá hoje, né? Então, você é repórter, eu não estou só escrevendo para o site, direto eu tenho que ir lá gravar alguma coisa para o YouTube também, fazer um videozinho ali para Reels e tudo mais. Então, a tendência é essa, né? Então, a gente, hoje em dia, se especializando muito nisso, porque é muito importante, é uma nuance aí que veio para ficar. Perfeito. Davi, você tem vontade de revelar o seu time antes de começar a sua trajetória profissional? O que você acha de quem revela time? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Eu sempre deixei claro a minha torcida pelo Minas Series Clube. Sim. Porque você perguntou o meu time. Sim, E o isso meu é time- Minas Cenista. Eu sou Minas Cenista. Uhum. Agora, Ele é o mineiro, né? futebol mineiro forte. Futebol mineiro Eu forte. torço pra todos os mineiros. Ele tem o coração Ótimo. alvinegro, o Ah. sangue azul E e uma camisa alviverde guardada em casa também, Tem. né? tem. Então é isso. né? Importante. É isso. E pra você, Ana, você acha que tem diferença quando a pessoa assume o time dela, quando não assume? Você acha que pro público, que interferência tem? E uma outra pergunta. Você tem um dia a intenção de falar o seu time? Complicado, viu? Eu acho que sim. A gente Eu tá já numa devo- era que todo Eu mundo já devo fala, ter né? dado uns moles aí, com certeza. Eu já fui juvenil muitas vezes. Não resiste a quantos Googles? Nossa senhora. Uns 3? Ou, por aí, viu? 3. 3 é o máximo. 3 é o seu limite. Deu 3 Googles, acabou. Pronto. Nossa. Eu acho que assim, ou é complicado. É uma pergunta que eu sou totalmente a favor das pessoas falarem do time de coração. Mas eu não me coloco nessa posição ainda, porque eu sei dos riscos que eu posso correr por causa disso. A gente tá aqui por uma razão. Eu tô aqui por uma razão. Porque lá atrás eu assisti um jogo do meu time e falei, pô, isso aqui me pegou diferente. Então eu tô aqui por causa dele. E aí eu fui descobrindo outras coisas, né? Mas como eu torço pro Liverpool da Inglaterra, aí eu posso falar. É isso. Aí, a gente vê que é diferente, sabe? Você fazer uma cobertura do seu time de coração, de você estar trabalhando com aquilo ali. Mas eu já tive na posição de fazer coisas do rival também. Não vou falar qual que é, não. Essa parte a gente deixa abaixo. Deixa quieto. Mas eu já tive na posição de fazer coisas também e ter o profissionalismo. Porque a questão é essa, a chave é essa. Você tem que ser profissional, saber diferenciar. Aqui eu posso ser torcedor, aqui eu tenho que ser profissional, eu tenho que ser imparcial. E já fiz várias coisas também para poder tá fazendo ali do trabalho mesmo, por necessidade. Você faz isso? Faço, com certeza. Vou vestir, não vou vestir a camisa. Não vai vestir? Vou vestir a camisa da firma de Isso. profissionalismo e vou fazer, né? Então, assim, eu vou escrever o que o torcedor daquele time vai gostar de ler. Sim. Ele pode se sentir identificado, sentir a identificação, bacana, essa pessoa escreveu e é isso, né? Então, ou então falar, independente do que eu estiver fazendo ali no meu trabalho de reportar, enfim, de comentar. E é sobre isso, você está falando do time em questão, com a responsabilidade, com respeito e é pronto, né? Porque tem a hora de você ser torcedor, todos nós somos, não tem essa, eu não... Não tem time, né? Tem. Não é FMF, não. Assim, se começou a fazer futebol jornalismo mineiro esportivo, forte. tem. Não. Essa Assim, desculpinha tá esfarrapada estamos já, aqui né? por Tá uma velha razão. Já, É. tá velha. Você tá olhando pra mim por quê? É porque ele Por que fez você uma tá olhando pra mim? introdução antes aí, é por É isso. isso, só por isso. Bom, Mas bom. assim, pode também, tá tudo bem. Mas eu acho que no fundo, você tá aqui por outra razão. Tô. Então, E você também. eu E também. você tô. também. E eu também. E você É. também. Então, assim, É isso, todo todo mundo, mundo. né? Então, você tendo a sua responsabilidade, de novo, você sendo o profissional que você tem que ser, cara, tá tudo bem. Mas eu sei que é complicado, né? Que não é todo mundo que entende isso, não é todo mundo que tem esse mesmo discernimento que a gente vai ter. Então, assim, a gente tem que se adaptar um pouquinho também às necessidades. E é uma coisa até legal da gente falar para quem tá na universidade agora escutando a gente, ou que tá querendo saber um pouco mais sobre jornalismo, é que a rotina, ela tira um pouco isso da gente, de ser clubista, de estar tão apaixonado, tão forte. Tira muito. Tira muito, né, Ana? Então, a gente tem Tira que estar muito. muito ligado no que está acontecendo ao redor do time que a gente torce, a gente tem que saber de mais coisas. E a gente tem que passar, não é nem essa imparcialidade, mas essa isenção
sobre os assuntos. Então, por mais que no dia o nosso time tenha ganhado e a gente esteja super empolgado, a gente não pode esquecer que tem um outro time na cidade que também precisa de atenção, Exato. que tem torcida. Então, você que está acompanhando a gente aí, se você tem medo de um dia não conseguir ser imparcial, quando você começar a sua rotina, você começar a trabalhar na área, você vai ver que diminui muito. Obviamente não vai apagar a chama de torcedor, né? Na primeira semana já diminui, tá? Diminui. Assim, você pensa, caramba, é tanta coisa acontecendo que você vai em tudo. E assim, eu fui a jornalista empolgadíssima, né, nos primeiros dias. Eu falava, caramba, é tudo legal. Então, assim, não interessa, porque é o time rival, é o time que eu não gosto. Não, você vai em frente, porque você tá ali, porque você quer fazer o seu trabalho, você quer ter chance. Jornalismo. A gente não tem que ter essa coisa de escolher lados, não. Estamos aqui para ser profissionais. Exato. E passa. Já é a primeira semana, ali você já vai estar... Com uma totalmente semana já inteirado. diminui, com 6 meses você já tá tranquilo, é isso mesmo. Aí já começa até a brincar, já começa a tratar o outro time também, o rival, pelo apelido. Vai chegar pra você, viu, meu amigo? Chega pra todos nós. Chega pra todos. E é bom quando você tem um amigo do lado pra te dar aquela olhada. É o quê que você falou? Como é que é? Chamar pelo apelido? Nossa! Quem te viu, quem te vê, né? Então é isso, gente. Daqui a pouco, no finalzinho do programa, vai ter o quadro de primeira com Ana Luísa Pereira. Tô ansiosa pra isso, hein? Vai ser bom. Você que tá assistindo também, não perca pra ver a carinha dela pra cada uma das perguntas. Saia justa, Davi? Tem saia justa? Algumas. Nunca. Não. A gente vai botar convidado nessa Não, jamais, Nunca né? na minha vida. Não é do nosso feitio Claro que fazer não. uma coisa dessa. Claro que não. Então vamos falar de bola agora? Bora. Agora todo mundo, vamos falar do esporte bretão, Vamos lá. que todo mundo ama. Vamos começar pelo Atlético? Vamos pela ordem alfabética. Certo. Não há clubismo nesse programa. Ordem alfabética? Ordem alfabética. Com times mineiros? Sim. E você quer América começar vem pelo- primeiro. Então começa falando de América. Não, mano, o América tudo depois aí. Pois é. Então vamos falar do Atlético, que nos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 2, perdeu 2. Teve a vitória contra o Inter nos acréscimos dramáticos, hein, Davi? Lá em Criciúma. Que sofrimento pro torcedor atleticano. Pois é. E Teve- graças aos meninos, né, da base. Graças aos crias da base, né? Pois é. Importante. A base do Atlético... A base vem forte. Será mesmo? Mais ou menos. Depende. Teve 2 empates, um contra o Fortaleza e outro, o último, Uhum. agora no último domingo, dia 30, contra o Atlético Goianiense. Teve uma goleada, e que goleada pro Palmeiras, mesmo com as polêmicas de arbitragem. E teve também a derrota por 4-2 para o potente... Outra goleada. Outra goleada. Passou de 3, já era. Pro potente Vitória da Bahia. E com isso o Atlético nesse momento ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. É o líder. É o líder Da segunda da parte da segunda tabela. parte. Então... E o que tá acontecendo com o Atlético, Davi? velho, até que desenterra a cabeça do porco que tá enterrado lá na arena, né? Mas É o porco? É o porco. cabeça É de porco. literalmente o porco, né? Que foi lá, o Palmeiras botou a cabeça. Não, pelo amor de Deus, gente. Fincou uma bandeira e falou, eu mando aqui. É Tá, isso? tá. Vou te falar um negócio. Assistir os jogos do Galo na arena é tipo você... Se for pra falar mal, a gente vai falar mal daqui a pouco. Tá. Não, então não quero falar agora. Então fala do campo e bola. Não. O que tá acontecendo com o Galo? Não tem jogador pra jogar, pô. Ontem tinha 6 no banco. E um era goleiro. Não tem jogador, não tem elenco. Infelizmente, aí o elenco do Galo é curto. Curto assim, né? Falta... Se você for pegar... Mas não era o terceiro melhor elenco do Brasil? Eu nunca falei isso, né? Eu não disse A isso. grande mídia, a dita grande mídia, tinha dito Mas isso no começo. eu não falei Que isso. era Palmeiras, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo e o do Atlético. Os candidatos ao título, né? Os candidatos Aos títulos. Aos títulos. Importante. Importante lembrar que os 3 estão vivos tanto na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro, porque o campeonato começou há pouco tempo ainda. Uhum. Mas detalhe, viu? O final do primeiro turno tá chegando. Tá chegando. E depois, pra ficar largando tudo pro segundo, fica pior. pior. Porque É, aí também voltam as competições de mata-mata, né? É isso. Então, assim, é um período complicado. Mas não é só o Atlético que tá enfrentando o Zica, né? O que tá acontecendo com o Galo, Ana? Eita. Traz Eu acho a que- resposta, eu sei que você tem a resposta. O elenco tá muito curtinho, né? É. Eu acho que... E também vem essa maré de azar que o Atlético tá passando Nossa agora, Senhora. Tá zaradão. né? De ter que contar com pouquíssimos achando- atletas à disposição, né? Porque é uma série de lesões.
Tudo bem, convocação para a Copa América a gente já esperava, né? Tava dentro da pauta ali do calendário, todo mundo sabia que ia ter a Copa América, todo mundo sabe que atletas eles estavam sujeitos a serem convocados, mas alguém contava com essa série de lesões? Ninguém contava com isso. Então o Atlético perde algumas peças titulares e perde as reservas também. Então fica sem repertório. O Milito, coitado. A cada jogo eu falo, qual que é o quebra-cabeça da vez? A cada dia, né? Sim. Isso tá preocupando um pouco. Ele falou que se deixasse, botava o irmão dele pra jogar. Um grande jogador. Que ele faria mais que alguns que estão lá. Ah, com 50 anos. Aham. Tem que ter dito. Não, eu acho que se o Milito entra... De titular na zaga. Melhor a gente evitar, né? Não vamos dar ideia, não. Não, Porque vai que a gente fica sem treinador e sem zagueiro. Porque vai que ele machuca também. É verdade. Aí pior. Aí é verdade. pior, né? Ficar sem o treinador... Mas treinador tem, porque durante o jogo, ele conversa com os torcedores e pede a opinião deles. Então Você já viu isso? Já vi em Então, algumas situações. Ele pergunta pros torcedores. Então, se precisar de técnico, puxa alguém da torcida, bota no lugar dele, ele bota a roupa, entra no jogo, Aham. campeão brasileiro. E acabou. É isso. Mas, Ana, então, pra você, vou saber de vocês dois, na verdade, que o problema do Atlético é somente elenco? Eu acredito que é o que tá mais gritante, porque o técnico é um técnico excelente, né? O Milito chegando no Atlético, já chegou ali ganhando título, teve um início de campeonato bacana, mas aí veio vindo toda essa decorrência, né? Hoje eu acho que o problema é o elenco, que tá curto, e também algumas peças foram saindo, né? Até a gente chegar até agora, saiu Gemerson, saiu um Patrick, saiu um Edenilson. Cadê as reposições tipo assim, dessa galera falta. aí? Então Mas isso eles que eu estão ia falar. fazendo falta? Não, mas... Mas era melhor ter do que Mas, ninguém. exatamente, porque aí Mas você se passa a contar tivesse- com o improvável. Você tem que revezar os seus jogadores, de colocar eles pra jogar na posição que eles não são confortáveis, Improvisado. Por exemplo, improvisados. assim, não que vai resolver o problema na vida do Galo, mas, por exemplo, o Pedrinho, que era descartado. Ele fez 2 na Libertadores. Também Era depois- contra o Caraca. 2 anos, né, de mas, Atlético. mas E depois? foi o que a gente falou. Era melhor é melhor ter do que não ter. Agora não tem também, porque Agora foi também embora. aí acabou também. Já despacharam. É também. uma... É crítico. São águas passadas. Queria saber de vocês se é só falta de elenco, porque série de lesões são musculares, né? Então, tem alguma coisa a ver também a questão da preparação física, Davi? Pode ser. Tem Pode algo a ser. dizer sobre Ainda o Cristiano Nunes, né? Cristiano Nunes? É porque assim, é muito difícil. Porque eu já ouvi outros jogadores falarem que quando o Kudê e o Cristiano Nunes estavam no Inter, na pandemia, o time voava. E os caras falavam, a gente treinava tanto a parte física que a gente chegava no campo bem. E o Inter voou naquela época. Em 2021 o Galo foi campeão com o Cristiano Nunes muito bem. Uhum. Então eu não sei se teve alguma mudança na comissão técnica ali na parte física, porque o cara ainda continua lá. Aí, provavelmente, o que deve estar acontecendo é a questão dos treinamentos do próprio do Milito. Não, E é complicado Milito. a gente falar disso, provavelmente é isso, provavelmente é aquilo. A gente não tem acesso aos Sim, treinos. aos treinos. A Então gente não fica tem su- como saber o que A acontece. gente fica colocando suposição aqui pra saber, assim, o que eu imagino que seja isso, porque não tem outra explicação. A não ser que seja o campo da arena lá, que tá todo desregulado, os caras pisam errado e machucam. O problema é que até fora de casa também os caras estão machucando, né? Então não tem como só ser isso. Mas eu queria saber de vocês como vocês também avaliam o trabalho de Gabriel Milito. E eu acho que nesse até eu vou querer hablar. Mas, Ana, como você tem avaliado o trabalho do Milito, mesmo com esse tanto de baixas? Foram 13 já, tem superado bastante. Como você avalia o geral do trabalho do Milito? É um trabalho que eu acho que é positivo até agora, no seu saldo. A gente tá falando de uma temporada que ainda não acabou. O Tá nem na metade ainda, né? O Atlético ainda tá ali na Libertadores, tá na Copa do Brasil, ainda tem muito mais por vir ainda. Tem o retorno do Campeonato Brasileiro, esse restinho de primeiro turno. E é positivo, apesar de o Atlético estar lá na 11ª posição, mas por quê? Por causa dessa coisa de momento que a gente falou aqui, dos problemas. E eu gosto do estilo de jogo dele, porque é um estilo intenso, que é um estilo que vai procurar sempre ter a bola, que o Atlético vai ser protagonista da partida. Eu gosto desse tipo de futebol. Então eu acho que é muito bacana, né? Eu acho que o torcedor se empolga muito com isso também. A questão é que ele sofreu, né, com essa questão de ter poucas peças para colocar isso em jogo mesmo, né? Porque até mesmo pela intensidade do jogo que ele pede, às vezes ele tá perdendo jogadores por causa disso, né? Então passa a ter que ter um detalhe de preocupação a mais com essa parte física, de ver o que tá dando errado aqui, para identificar o problema, porque é muito recorrente, né? A gente fala dessa maré de azar aí, mas, pô, por que tanto azar?
né? Por que tá acontecendo isso aí? Mas eu acho que o trabalho dele é muito positivo. É um estilo de jogo que me agrada. Ele tendo as peças ali dele quietinho pra fazer o trabalho dele, vai voar. Vai Deixa o homem longe. trabalhar. Deixa o homem trabalhar. É, Acho quando que ele tá- tinha as peças, ele foi bem. Você é hashtag fechado com o Milito? Não, sou. Eu tô vendo até aqui os números, né? Que são 22 jogos e só 4 derrotas. Sim. Só que ele também empata pra caramba. São Empata 7 muito. empates. É. Mas é um cara que, assim, é futebol total, né? Então ele vai pra frente ali, É. perder é do jogo. Tudo. E das 4 derrotas foram uma de 1-0, uma de 2-0 e 2 que ele tomou 4. É. Então, mas assim, o Ana falou, eu me agrada o futebol que ele tenta praticar, porque assim, a gente não quer ver um time que fica com a bunda lá atrás, lá, tomando pressão o tempo todo e saindo no contra-ataque. Ninguém gosta de ver isso. Tudo bem que se estiver ganhando, a gente não vai reclamar. Mas o Galo não tá ganhando ainda o título com ele. Então a gente tem que esperar ali o que ele pretende com o que não tem, né, que até dia 17, que é quando vai liberar os caras pra jogar, ele vai sofrer ainda, deve ter uns 4 jogos ainda até lá. Sim. Mas depois que voltar todo mundo, aí sim, eu acho que nesse momento cobrar dele qualquer coisa é muito difícil, porque ele não tem elenco. A gente vê, ele reclama, a gente vê que não tem. Depois do dia 17, que vai poder usar todo mundo, a maioria vai voltar, aí se começar a jogar mal e tal, aí sim dá pra E pegar no ainda pé com dele. os reforços, né? Então, A janela do Atlético, ela é singela, mas ela também traz animação, né? Você Traz vê bastante. nomes aí como o do Ah, Lianco do- chegando, desembarcando hoje em Belo Horizonte, né, desembarcando. inclusive. chegando agora, daqui a pouco. É, então assim, são nomes que são pontuais pro que o Atlético vai precisar, mas que dá uma animação ali no torcedor, né? Porque precisa vir peça, precisa vir essa reposição. Porque saem muitos atletas e a gente vê poucos chegando. Ah. Então, nesse processo aí de manter a base do time, mas tem que trazer também a galera aí pra preencher os buracos. Uhum. Perfeito. Só para contextualizar os desfalques do Atlético, é o Guilherme Arana, que tá na seleção brasileira, Alan Franco, que tá com a seleção equatoriana na disputa da Copa América, Lemos, Saravia, Alisson e Rubens estão no departamento médico. O Alisson e o Rubens foi uma lesão de trauma, então foi lance de jogo, não tinha o que fazer. Um jogador caiu em cima do joelho do Rubens, machucou. Do outro foi uma torção no tornozelo do Alisson. Mas Lemos e Saravia já foram lesões musculares. O Everson ainda está treinando separado por lesão no dedo mínimo, que ele até saiu depois do jogo contra o Fortaleza reclamando de dor. O dedo mínimo? Dedo mínimo. O conhecido dedo mindinho. Ah, tá. Não. Ah, com que? Perfeitamente. Zaratio, que tá na fisioterapia por causa de uma pubalgia, e o Otávio, que deve voltar no próximo jogo já, contra o Flamengo. É, e Notícia não tem. boa, né? Uma lesão a menos, né? É. E o Vargas chega amanhã. E o Vargas chega também depois da Copa América. Uhum. Perfeito. Ontem pra nós, né, contra o Atlético Goianiense, o Scarpa estava suspenso, o Fux Fux. estava suspenso também. Já voltam também, então já dá Então- uma tranquilidade maior. E agora o próximo adversário exige isso também, né? Ah, é um clássico. Olha só. Como já diria o outro, né? Clássico é clássico. E vice-versa. E aí promete ser um jogo. Esse jogo é aqui, não é? E aí Ah. é um belo de um gancho, Ana Luísa Pereira. Ah, já até sei onde você quer chegar. Porque o Atlético não vence na Arena MRV desde o dia 28 de maio. Você lembra contra quem foi? Não me lembro. Eu Sim. tenho memória curta, gente. Você lembra, Pode- Davi? Eu falei mais cedo aqui. Foi contra o Caracas, Contra o Caracas. exatamente. 4-0 pela Libertadores. E pelo Brasileiro, não vence há 2 meses. A derrota do rival, a vitória foi contra o rival Cruzeiro, no dia 20 de abril. Que jogo, hein, Davi? Que coisa, hein? 3-0. 3-0. Ficou feliz? Não sei. Eu sei de gente que ficou triste, mas não vou falar quem é. Né, Ana? Nada a ver. É, Não, aquele dia eu mal vi o jogo. foi tenso. Foi um jogo intenso. Mas foi um jogo intenso. Não, O foi. clássico sempre é, né, gente? É porque foi o primeiro tempo muito excelente do Galo e muito horrível do Cruzeiro, né? Usando É. palavras feias aqui, mas é isso. Sim. E o segundo tempo foi horroroso. Segundo tempo. Total. E com isso, o Atlético chega a uma marca de 4 jogos sem vencer no estádio desde a inauguração. É o maior jejum de vitórias lá. Antes era um jejum de 2 jogos sem vitória. E aí eu queria saber 2 coisas de vocês. O que está faltando para o Atlético encontrar essa sinergia? E se falta clima para o Atlético se sentir em casa na Arena MRV, Ana? É uma ótima pergunta. É uma saia justa, porque Foi parece covarde uma com você, mística. me perdoa. Foi muito. Caramba, como é que eu vou falar? Porque eu não tenho uma resposta pronta, né, Aham. pra isso. Porque sinergia é uma coisa assim de bater e valer e encontrar, né, isso. E você vê que o Atlético tá tentando... Até hoje, né? Já tem tá quase um tentando, ano tá de Arena e... tentando. Né, eu, assim, minha percepção, via o Atlético com mais
não sei se mais à vontade, mais propriedade, não sei, dentro do Mineirão, que ali a gente vê um estádio que comporta mais gente e fazia mais barulho, Até na Independência. né? Aí é uma questão que pega muito pro torcedor. O torcedor tem muita gente que tá ali um pouco ressentido com essa questão da arena, né? De não tá dando aquela liga legal. Não é aquela coisa toda que todo mundo esperava, né? Quando falava do Galo ter sua própria casa. Então, é uma situação complicada, porque ninguém sabe explicar o que acontece. Por que o Atlético não tá se encontrando ali dentro da arena? A gente não tem resposta. E um negócio que eu acho muito... Assim, claro que o jogador ele não vai reclamar. Mas a gente vê só reclamação de torcedor. A gente não vê um jogador reclamando da arena. Tipo assim, realmente ponto. aqui a gente sente um pouco de falta da atmosfera, o campo, Ou o gramado, ou o gramado é coisa. ruim. Não, os caras não falam. Mas você acha que o jogador ia reclamar da torcida dele? Não, ele pode reclamar do estádio. Mas já teve gente reclamando que tem que apoiar, tem que Não, ter calma, tudo bem. que não Mas gosta você das vaias. Tá, mas você não concorda que a falta do jogador reclamar, não que ele tenha que reclamar com tanta vontade, né? Mas só o torcedor colocar ao lado dele meio que tira a responsabilidade do jogador. Eu acho que o jogador, por mais incomodado que ele esteja, ele nunca vai reclamar. Porque ele não sim, quer se queimar, Sim. sabe? Só que, Ele pode ser até assessoriado pra não fazer isso. exatamente, né? por mais que ele esteja incomodado. Porque se aí você, num momento desse, o Atlético não tá ganhando, vai alguém abrir a boca pra falar disso. A crise aumenta, gente. Pega mal dos dois Pega lados, mal. tanto pra torcida quanto dentro da diretoria. E aí agora eu vou dar a minha opinião. Habla. Vou participar do debate com vocês. Eu acho que, assim como o Frossar falou e estava vendo hoje, e foi muito um sentimento que eu tenho também ao ver sobre essa situação, é que o Atlético, quando ele construiu esse estádio, ele transpareceu um pouco que a torcida não era tanto assim a prioridade para esse estádio. Você tocou num ponto importante. Porque tem toda essa questão de acústica, Land Rocha e Bernardo Fascavogue falando que teria caixa de som no teto para reverberar mais. E aí, quando o torcedor vai ao estádio, não sente aquele clima de casa, o ecoar da torcida. Posso falar outra coisa? Pode. Elitização do futebol. Isso, ia chegar aí. Porque hoje a gente sabe que os clubes eles precisam dessa utilização de uma arena multiuso para fazer show, além do futebol, que é o carro-chefe. Só que tá sendo muito demonstrado que o futebol não é o carro-chefe ali da Arena MRV, por causa dessa questão de acústica. E a acústica é essencial para qualquer torcida, em qualquer lugar. Se a torcida cantar e o som não ecoar, não vai fazer a diferença que muita gente acredita que faz dentro de campo. Muita gente que eu também ouvi falar, o próprio Fael Lima, que é uma outra grande referência da torcida do Atlético, falou que o jogo de ontem, para nós, contra o Atlético Goianiense, era um jogo que o torcedor atleticano ganharia no grito, aquele que empurra por causa das adversidades. E eu vi muita gente nas redes sociais reclamando sobre isso. O Atlético até fez uma campanha de promoção de ingressos, colocou ingressos ali a preço popular, mas assim, eu acho pouco ainda. Foi um jogo, foi contra o Atlético Goianiense, num jogo às 11 da manhã, que leva muita família. Então a gente sabe que é um perfil um pouco diferente também, não são todos que vão cantar, mas ainda acho pouco ser um setor só com ingresso popular. É curioso, porque tem vezes que o setor sem cadeira no estádio é mais caro que um setor com cadeira dentro do estádio. O torcedor tem que pagar um sócio torcedor no plano top, R$80, e ainda assim não tem a garantia que tem lá um ingresso tão barato, às vezes tem que pagar R$50, R$60, só aí já é R$140, fora transporte para o estádio, fora alimentação, tudo isso. Então, assim, eu vejo muita gente falando que a arena acabou um pouco com esse sentimento do torcedor, acabou com esse êxtase do torcedor ir ao estádio. Não vou opinar sobre, porque isso vai muito de sentimento, mas eu tenho sentido que a arena tem mudado um pouco, sim, o perfil do torcedor atleticano. Essa questão do preço popular, assim, eu acho meio esquisito, porque ela só vale para quem tem um sócio mais caro, né? Exatamente. Então você tem que ter no mínimo só de R$80. Então assim, não adianta, vai colocar o ingresso a R$27 lá, R$27, mas é pro cara que já paga 80. E mesmo que o cambista compre por ter esse sócio torcedor, e aí, gente, não é segredo para ninguém, é só você ir no Twitter, você tem amigo que faz isso, pesquisa, basta querer. Vai ter o cara que é cambista, vai comprar o ingresso porque tem o sócio torcedor. Esgota tudo rápido. Vai esgotar rápido e o cara não vai vender ele para você aos mesmos R$30 que o Obviamente não.
que o clube vendeu. Então vai vender mais A gente caro. passa por esse processo que é muito chato de você ter essa mudança mesmo do perfil, né, do torcedor, justamente por causa da elitização. Sim. Então você vê também que o torcedor que tá indo na arena, muitas vezes não vai ser aquele torcedor do povão, da galera, Sim. porque não vai ter a condição de bancar isso tudo, né? Porque é uma série de coisas. Então, perfeito. E no comentário acho que passa muito por isso também. Pois é, só para fazer um paralelo, o cara que ganha Completamente. um salário mínimo, R$ 1.412, se ele for pagar o sócio torcedor, que é 80, e pagar para ir em 2 jogos no setor mais barato do estádio, que costuma ser R$ 50 no sócio Forte Vingador, só aí já é R$ 180, fora transporte, alimentação, só ele já deixou 1/4 do salário. Então, assim, tem gente... Pra ver o time não ganhar. Assim, eu acredito que o cara que vai pro estádio para ver o time ganhar, ele tá indo num pensamento de consumidor e não de torcedor. Mas assim, afasta, gente, afasta. A gente também não vai ser leigo de falar que quer ingresso a R$ 5, porque futebol é dinheiro, né? Futebol é negócio, precisa de ter o dinheiro entrando, de ter Até porque o momento da arena, né, de querer fazer o seu lucro. Exatamente. Né? Porque tem aí as questões para pagar. O estádio tá pronto aí, mas agora tem ainda a parte por detrás, né? Tem que pagar tudo que ficou dependente dessa construção. Exatamente. A gente tá falando de uma das arenas mais modernas aí do Brasil. E uma das mais caras. Pois é. Perto de R$ 1 bilhão de custo, né? Então, tem todos esses detalhes que circundam assim, mas também pedir para quem está à frente disso de também lembrar que o futebol ele tem a sua parte social, mesmo o clube sendo hoje uma empresa, ele ainda tem sua função social, que deve ser relembrada sempre. E aí, sem falar como alguém que tem algum sentimento por algum time, tanto Atlético ou Cruzeiro. O Cruzeiro tem feito isso muito bem, com um dos planos de sócio que tem ingresso a R$ 10, e eu acho que é lembrar disso também. O time do povo, né, é um sucesso entre a galera. Você tem um ingresso ali de R$ 10 garantido para qualquer jogo que o Cruzeiro for mandante, ali pro setor laranja ou pro setor amarelo, ali já acaba muita gente, né? Então você vê que o barulho ali vai estar garantido, porque é um ingresso popular. É pro povo. Eu acho que o América tem um desses também, acho que é R$ 50 e liberar todo o jogo. Aí, então, assim, atrai o torcedor a fazer. Então, quem sabe o Atlético um dia não caia na real, que é o que muita gente tem pedido pro Atlético cair na real, e lembrar também da massa, do torcedor, do povão, que não tem a condição de pagar tão caro no ingresso, mas que quer contribuir de alguma forma, né? E, gente, voltando a falar de campo e bola, sem a parte da polêmica, o Atlético tem uma janela de transferência que promete ser agitada. A gente falou aqui agora da chegada do Lianco, o Alonso também está poucos detalhes de voltar para o Atlético, tem a situação do Fausto Vera também, que deve ser concretizada, está desembolando ainda, está perto de ser concretizada, e tem a volta do cria do Galo, hein, Davi? Bernard, já fechado. Esse aí já é certeza. Já. A gente tem muita dúvida na vida, único, né? mas uma certeza que a gente tem é que o Bernard voltou pro Galo. Isso. O que esperar dessa janela de transferências do Atlético, Ana? Pontual, né? Igual eu tinha falado aqui, o Atlético não tá fazendo movimentações gigantescas, né? Em comparação com o que a gente tá vendo ali do Cruzeiro, por exemplo, que tá movimentando milhões, né? Mas o Atlético já tem uma base de time muito boa. De novo, o elenco tá curto, mas tem uma base muito forte. Só precisa de trazer esses reforços aí, porque acaba precisando. O calendário brasileiro ele não para, né? É muito corrido, chega até a ser cruel a quantidade de jogos que você tem, que os caras não têm descanso praticamente, aí você já sai do gramado numa partida pensando no que pode ser a próxima, então é assim o tempo todo. Mas a janela do Atlético ela é interessante nesse aspecto, né? De trazer, principalmente, que eu identifiquei, nomes que são identificados com o clube e com a torcida também. A volta do Bernard é um grande exemplo disso. Júnior Alonso, que conhece muito bem o Atlético, voltando também. Então, eu acho que isso é muito interessante da gente acompanhar. E, é claro, também tem o extra, né? Que são esses nomes fortes aí. Fausto Vera é um nome que vai ser muito bem-vindo, porque o Atlético tá precisando dessa galera para essa posição, de jogadores assim. Tá precisando também o Lianco, o zagueiraço, vindo aí pela frente. Então, precisa, né? Dessas peças que são pontuais, diante de tantas ausências aí que tá tendo o Milito ultimamente. E também chega jogadores que empolgam a torcida. Acho que isso é muito bacana. E aí, Davi, você tá empolgado com o que o Atlético tem feito, essas movimentações do Atlético na janela de transferências? Não, é interessante. Assim,
se considerar todo mundo 100% saudável, aí volta aquela discussão do terceiro melhor elenco do Brasil. Uhum. Ainda mais com a adição desses caras. Como não tem esses caras e tão cheios, como ainda não tem quem tá machucado, quem tá na seleção, esses caras chegando, aí fica meio que na mesma ali, porque não tem os caras ainda, né? Então o Rubens, né, vai demorar um pouco e tal. Mas é muito interessante, porque você vê que a diretoria realmente viu o que faltava, né? Ah, tá tomando muito gol, a defesa tá ficando muito exposta do jeito que o Milito joga. Pô, volta o Alonso, contrata o Lianco, que tem tudo pra ser a dupla titular. Lianco, né? É rápido, é forte. Porque a gente vê ali que o Lemos, ele deu uma caída Caiu boa, muito comparado né? ao O Bruno passado. Fux, ele tem jogo que ele vai muito bem, mas tem jogo também que ele é desastroso. E aí você vê, igual você falou, ali meio campo, Fausto Vera. Pô, assim, ele no Corinthians não tava tão bem, mas o conjunto do Corinthians não tava 100%. Às vezes o jogador vê ali uma oportunidade de respirar novos ares. Então, e aí o cara dá um respiro ali, dá um gás novo pra ele poder jogar, vai poder jogar. Assim, querendo ou não, faz uma diferença ali. Ele vai ser treinado por um argentino, vai ter outros argentinos ali. Que foi uma pessoa que ele trabalhou no Argentino Júnior. Então, né? já conhece. Aí você tem ali o Bernat, que aí não precisa nem falar, é um cara que já conhece a casa, que gosta, que é atleticano mesmo. Então, assim, o elenco melhora absurdamente, de uma maneira que volta a brigar com todo mundo disponível, volta a brigar pelos títulos. Mas, no fim das contas, tem que esperar os caras entrarem em campo pra ver. Porque o Alonso voltou em 2022 e não foi tão bem quanto o 21. A gente não sabe qual o Alonso vai jogar. Ah, mas 21 foi fora da curva, né? Não foi, mas foi assim... demais. Mas ele pode jogar daquele jeito. Mas em 22 ele voltou e não foi. Vai muito do elenco, né? Então, sim, vai do muito momento. do momento, junta tudo. O que eu mais tô curioso é pra saber do Bernat. Porque são 10 anos fora, que ele saiu de uma maneira, ele saiu como um ponta, hoje ele é mais um 10. Uhum. A gente não sabe como é que ele vai estar, principalmente no elenco do Milito, que não tem um 10. Ele vai jogar onde ali? E Entendeu? você falou desse 10, mas eu queria saber de um outro número. Falta um 9 no Atlético? Falta. Pro estilo de jogo do Milito? Pensando nisso também? É porque, assim, pela característica de jogo dele, não é de ficar cruzando bola na área, não é pra ter, igual o Cuca gosta, com aquela casquinha. Não tem o jeito do Milito jogar, não tem nem um 10, nem um 9. Tem os caras que ficam ocupando posições. É um jogo mais posicional, não, né? Mas falta no elenco, porque esse cara era pra ser o Allan Kardec, e o Allan Kardec ele entra em campo e realmente... Assim, até pra repertório, porque às vezes você precisa adaptar Sim, o seu time sim. ao adversário, à competição. O Kardec que você tá entrou jogando. ontem no jogo. Uhum. Aí você vê ele... Entrou? Entrou. É mesmo? Você não viu, não? Não. Ah, E olha que eu tava atento, viu? então. Fiquei lá, anotei. Ele entrou mesmo? Entrou. Preocupa, hein? Porque aí vai Preocupante. muito do Milito, por exemplo. O Vargas já jogou de 8 com o Milito. O Vargas já foi um meio campo com ele. Então, assim, realmente falta um 9. Assim, não pra chegar e ser o 9 titular, mas pra ter um repertório a mais. Tá precisando de um jogo lá, manda a bola pra área. Não vai pegar um zagueiro e botar lá igual o Hever fazia. Tem que ter um cara da posição. Então, falta. Assim, a janela tá pra fechar ainda, dá tempo de contratar uns caras, mas... Tá pra abrir também, né? É, Antes de tudo, tá pra antes dela abrir. fechar, ela tem que abrir. verdade. Dia 10 de julho. Eu tô pensando no momento que ela vai abrir pros caras serem... Na Europa já tá aberta, né? Na Europa já. Mas falta um 9. Aí, por exemplo, o Davidson tá indo pro Grêmio. Tá indo pro Grêmio, mas ouvi falar meses atrás de Ávalos, um centroavantão bruto, O Bareiro. de 1,90 m, que trabalhou com o Milito no Argentino Júnior. Uhum. Bareiro já não pode vir mais, porque ele deve ser negociado com o Boca. Então vai desfalcar o São Lourenço na disputa das oitavas da Libertadores. Uhum. Pode ser mais fácil para o Atlético, Pode. mas ao mesmo tempo ele não virá para cá, porque Não. ele já está indo para um outro gigante, né? Que é o Boca Juniors. Sim. E Ana, como é que você imagina esse Atlético daqui para frente com esses nomes e também o retorno desses desfalques? Ah, vem mais forte, com certeza. Igual o Davi falou. No início do ano a gente já falava de um elenco muito forte. Então, tendo todo mundo ali à disposição, ainda melhorado com essa galera que tá para chegar, vem para brigar com muita força aí pelos títulos. O Atlético, por mais que vive essa má fase, ainda é um grande candidato aí para Campeonato Brasileiro, para Libertadores e Copa do Brasil, com certeza. Perfeito. E falando em candidato de brasileiro, um time que tem se reforçado bastante e que tem mudado a visão do torcedor em relação ao time é o Cruzeiro Esporte Clube, que vem nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Venceu o Fluminense e o Atlético Paranaense por 2-0, os 2 jogos. Empatou com o Vasco e perdeu para o Bahia. E a última derrota foi o último jogo para o Flamengo. Como você avalia esse momento do Cruzeiro, Ana? Surpreendente, viu? Porque o Seabra, ele tem feito um trabalho que acho que ninguém esperava.
porque veio como aquele treinador novato, é a primeira experiência dele à frente de um time profissional de futebol, né? Então, logo de cara, ele já tem essa bronca de assumir o Cruzeiro em um processo de reconstrução. O Cruzeiro que ainda está ali naquele momento de dar mais confiança para o torcedor ainda, porque vem de uma temporada muito difícil. 2023 foi um ano pegado para o Cruzeiro, apesar da classificação na Copa Sul-Americana, mas isso foi só um detalhe da última rodada ali do Brasileirão que ficou definido. Mas veio de uma briga muito forte contra a parte de baixo da tabela, né? Contra o rebaixamento mesmo. Inclusive, na reta final do ano passado, chegou a estar ali dentro da zona. Então, isso foi um período muito preocupante para o torcedor do Cruzeiro. E aí tem toda uma questão de mudança muito grande que o clube passa por esse ano, a mudança de gestão, que foi fundamental para poder levantar mais a moral do torcedor, deixar o torcedor mais confiante com o que está por vir. Mas mesmo ainda com o Cruzeiro não tendo esses reforços, o campeonato é muito positivo. Porque alguém esperava o Cruzeiro brigando ali, até na rodada passada, estava beirando o G4, por exemplo. Né? Então, foi sétimo agora. Agora em sétimo por causa da derrota para o Flamengo, estava também totalmente no script, né? Se jogar contra o Flamengo no Maracanã, jogar bem, né? Acho que ali foi mais um detalhe. Era um jogo que o Cruzeiro poderia ter saído no empate, que ia ser um lucro gigantesco também. Sim. Então, é muito surpreendente pelo fato do Seabra estar conseguindo extrair resultados positivos com a com o pouco material humano que ele tem hoje, que é ali o elenco do Cruzeiro. Ele é enxuto, a gente sabe disso. O time começa a temporada brigando ali no mesmo nível que, por exemplo, o Cuiabá, que brigaria ali no meio de tabela, mas não, tá sendo surpreendente, né? Então, eu acho que é muito positivo e a tendência agora é que melhore, porque que janela, meus amigos, Nossa, que janela. A gente vai falar dessa janela de transferência daqui a Essa pouco. daí foi boa, hein? braba. Boa. Muito boa. Davi, como é que você avalia esse momento do Cruzeiro? Então, eu tava até olhando aqui, eu acho que o Cruzeiro ele aproveitou muito bem a oportunidade dos jogos, porque pensa nos times que estão nos últimos 5. Fez o dever de casa, né? Não, então, porque as duas vitórias foram Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense é o último, e o Atlético Paranaense é um time que até o jogo de ontem pra gente, 24 jogos sem ganhar. Então ele teve que ganhar dos times que teria que ganhar. E outro ponto, aproveitando muito o seu mando de campo. Sim. É um dos melhores mandantes, não o Isso. melhor, O melhor falando mandante. de estatística, né? O O melhor mandante do Brasileirão. É isso. Em aproveitamento, sim. Não, tá empatado com o Bahia. Então, o Bahia não jogar mais. Só que aí ganhou de quem deveria ganhar. Do Vasco, ele não tinha o Matheus Pereira. E o Vasco em São Januário no campeonato não tá tão mal assim quanto já teve. Então ele conseguiu empatar um jogo que ele poderia ter saído com a derrota. Era previsto também talvez o empate assim, no começo do campeonato. E ele perdeu pro Bahia e pro Flamengo. O Flamengo é o primeiro e o Bahia é o terceiro. Sim. Então assim, não tem nada de anormal na sequência do Cruzeiro. Tá aproveitando. E agora com a adição desses caras que estão chegando, vai aumentar o poder de fogo, a defesa, principalmente com o Cássio, que vai deixar o time melhor, mais encaixado, com mais força do que está hoje. E vale ressaltar, a gente falou sobre os desfalques no Atlético, só que o Cruzeiro também tem uma série de desfalques. O Cifuentes, que foi uma contratação no começo do ano, está com a seleção equatoriana na Copa América. O Barreal não pôde jogar contra o Flamengo. Dineno, lesionado, teve que passar por cirurgia, não jogou. Rafa Silva também não jogou, lesionado também. O Papagaio, que não é aquele cara que todo mundo imaginava que poderia ser quando começou no Palmeiras, mas foi embora também, era uma opção para o ataque. E o Seabra tem ido muito bem para encaixar esse time e também ter a oportunidade. Tem colocado o Matheus Pereira como falso 9 e o time tem ido bem, né, Ana? O Matheus Pereira é muito diferente, né? Pra você ver que ele jogando até numa posição que não é a ideal, não é a posição que ele jogaria se tivesse esse 9 de volta, né, dentro do time. Mas ainda assim o cara consegue contribuir de uma forma absurda. É com passe, é com assistência, é com gol também, né? Então, fez o gol do empate contra o Flamengo ontem e o cara sempre aparece, é decisivo, né? Eu acho que ele aparece nos momentos mais oportunos, assim. Né? O Cruzeiro tá precisando, ele vai e bota as caras. Então, é um jogador diferente e que sorte do Cruzeiro poder contar com ele. E o Seabra consegue fazer essa questão do ataque. O ataque ainda tá muito deficiente, né? Tem quem diga que foi um ataque cardíaco. Preocupa. Foi um ataque cardíaco, Ana? Assim, é muita maldade. Um pouquinho. Eu acho que passa muito, o João, dessa questão do desfalque mesmo, sabe? Porque não era o melhor do ataque. A gente sabe que um ataque ainda assim tem muita limitação. Uma coisa que eu falava muito
desde o início do ano, trouxe o Dineno, beleza. Mas aí você trouxe também o Gabriel Veron, que tá começando a ter mais um ritmozinho de jogo agora, mas no início ele não entrava, estava naquele processo ainda de recuperação, ele veio com essa lesãozinha ainda para ser resolvida, voltando ali do Porto, né? Então, você traz apenas um jogador, que seria o Dineno, né? O Barreal chegou também, mas um pouquinho mais tímido. Sim. Agora tá ganhando mais entrosamento, mas já teve a lesão também. Aí você tinha efetivamente só o Dineno, precisa esse cara, assim, novo, essa novidade do ataque. E o Cruzeiro precisava de mais, porque no ano passado já sofreu com isso, com essa falta de repertório, essa falta de atacante mesmo pro time. Então, isso ficou muito deficiente ainda para mim nessa primeira janela, mas lembrando que, né, o Cruzeiro vinha de uma outra gestão, de um outro comando, e agora é diferente, né? Porque você tem aí a expectativa de um Caio Jorge agora pela frente. Você tem o Barreal que tá melhorando, né? Você tem O Lautaro Dias. O Lautaro Dias chegando também. Jogadores que vão dar essa questão do repertório mesmo, né? O Lautaro Dias, ele pode jogar de centroavante, mas ele joga pelas beiradas também. Então aí você tem jogadores que podem cumprir essas funções, né? Trazer coisas diferentes aí. E quem sabe um Dineno recuperando também de lesão vai demorar um pouquinho mais, mas é um nome que depois, mais pra frente, vai agregar também. Então... Porque o detalhe do Cruzeiro, assim, claro, você contratou um centroavante pra fazer gol. Mas o problema do Cruzeiro é que não tinha ninguém pra fazer gol. Exato. Você vai contratar, assim, o Cruzeiro contratou o Wallace. O Cruzeirense quer que o Wallace faça 15 gols no campeonato. Tem que ter alguém que vai fazer o gol. O artilheiro do campeonato hoje é um volante do Vitória. O problema do Cruzeiro é que não tinha... Ex-Cruzeiro. O problema do Cruzeirense que eu via ano passado e até agora com a falta do Dineno, agora não, é que não tinha ninguém pra fazer os gols. O Matheus Pereira tá fazendo os gols. Sim. Mas o Gabriel Veron começou a fazer os gols agora. Então a bola tem que começar a entrar. Depois disso, ver quem que vai fazer isso. Porque era muito complicado você ver o jogo assim. Cara, eu ficava com dó às vezes do Matheus Pereira. Porque você via que ele queria muito, mas assim... Sozinho ele não vai resolver a coisa. Não vai. Então, assim, pegava a bola no pé de zagueiro pra levar pro ataque, porque se eu não resolver, não vai ter... Com todo respeito aos outros atacantes, não vai ser esses caras que vão resolver pra mim. Agora ele vai ter gente pra fazer isso pra ele. Então, aí por isso que a gente fala de um time que vai ser potencializado, né? Porque você tem já um cara que é craque, né? O Matheus Pereira tá... Diferenciado. Nossa, tá demais. Não, assim, ele tá jogando solto, tá? Tá bem, né? Tá bem fisicamente, tá bem mentalmente também, identificado pra caramba com o Cruzeiro, isso faz total diferença. E você vê um cara talentoso desse, chegando aí uma leva muito boa de reforços que vão melhorar o time, o Matheus Pereira vai ser potencializado também. Sim, então, assim, as expectativas são muito grandes aí para esse segundo semestre. Vocês falaram dos reforços do Cruzeiro, então vou trazer os nomes aqui para vocês debaterem também. Matheus Henrique, ex-Grêmio. O Wallace, volante também, ex-Grêmio. Lautaro Dias, atacante, ex-Independente Del Valle. Caio Jorge, atacante, passagem pelo Santos, pela Juventus. Jonathan Jesus, zagueiro, que foi revelado pelo Ceará. E o goleiro Cássio. Além, claro, da permanência do Matheus Pereira, foi contratado junto ao Al Hilal, e também a contratação do João Marcelo em definitivo, zagueiro. Sempre importante ressaltar que não sou eu. Não é você. Não sou eu, meu xará. E eu queria saber de vocês o que esperar. É novo Cruzeiro ou novo velho Cruzeiro? O Cruzeiro voltou para o lugar dele? Voltou com certeza. Voltou a partir do momento que garantiu a sua permanência, né? Ali eu acho que fincou para o torcedor. Porque apesar da parte esportiva da gestão do Ronaldo ela ter sido mais abaixo, mas a questão organizacional que a diretoria, essa nova era de SAF, implementou dentro do clube, muda completamente. Eu acho que você ter um clube organizado, totalmente equilibrado nos seus bastidores, que cumpre com tudo que promete, já é um passo gigantesco. Então, agora é fazer funcionar da parte esportiva. É claro que você tem que ter o lucro, você tem que ter ali a questão financeira muito bem trabalhada, né? Cuidado para não gastar demais, mas também você ter a noção que você vai precisar investir. Sim. O Ronaldo não queria investir tanto, porque ele tinha a preocupação dele maior com a parte de pagar as dívidas do Cruzeiro. Mas agora você vê que chega um novo dono, que é o Pedrinho, totalmente apaixonado pelo Cruzeiro, disposto a fazer... pela parte, por ele, Pedro Lourenço, de fazer essas contratações e de colocar o time pra frente e falar, não, eu quero esse time grande de novo. Cruzeiro brigando em ponta.
Então hoje, com essas chegadas, o Cruzeiro briga para beliscar uma Libertadores, eu acredito, né, até o final do ano. Então é um Cruzeiro que sempre foi forte no cenário continental, botando as caras de novo, porque o Cruzeiro já está numa competição sul-americana, por exemplo. Sim. O torcedor muito feliz de poder ver o seu time numa competição internacional depois de 3 anos muito árduos, jogando Série B e até mesmo beirando a cair para a 3ª divisão. O Cruzeiro correu o risco de deixar de existir naquele momento em que explode toda a questão de 2019, do rebaixamento, um clube que beirou a falência. Então talvez a gente não estaria nem falando de Cruzeiro aqui hoje. Sim. Né? Ou talvez de um outro Cruzeiro, né? Enfim, não sabemos o que poderia ter acontecido. Então, é a valorização do que o Ronaldo fez e deixa de legado, e agora com a potencialização de um torcedor que ama o clube, foi lá, comprou o time e falou, não, vou investir, eu quero esse time brigando e voltando a ser o rei de Copas que é. E aí, Davi, o que esperar desse novo velho Cruzeiro? Assim, Voltou, né? Voltou. Assim, tem que esperar. A torcida vai ficar mais feliz quando Mas o ganhar moral do título. torcedor Assim, voltou antigamente, aquele, cara, né? assim, a gente brinca e tudo mais, você vê o pessoal de fora, do Rio, de São Paulo, os caras, eles meio que perderam o respeito pelo Cruzeiro, né? Nesse tempo que caiu, que ficou na Série B, que voltou. O Brasil inteiro, o CSA zoava o Cruzeiro, e é um clube que é 3ª divisão, CSA agora hoje? é 3ª divisão. Antigamente... Tinha perdido a moral completamente. Nesse meio tempo aí, os caras perderam o respeito total pelo Cruzeiro. Vou jogar contra o Cruzeiro do Mineirão, não tem problema não, a gente vai lá, ganha dele. Quem sabe um pouquinho, ganha de 1-0. Então, aí hoje em dia você vê que, não, vai pegar o Cruzeiro. O flamenguista ontem tinha flamenguista preocupado. E nem é o Cruzeiro com os reforços. Mas ele sabe que só a presença do Matheus Pereira lá já dá uma diferença absurda. Aqui, ó, lembrei agora. Voltou a existir um grande clube na cidade, Carla? Voltou a existir, hein? Era triste quando ele tava lá embaixo, todo mundo zoava. Principalmente o Atlético. Pois é, Agora o Cruzeiro tá elevando de novo, aos poucos tá se restabelecendo. Aí, ó. Falou com propriedade. Falou com propriedade. A Ana já falou um pouquinho sobre o que ela imagina para esse Cruzeiro, mas no momento o clube está na 7ª colocação do Brasileirão. O que é a meta para o Cruzeiro daqui até o final do campeonato? Libertadores. Libertadores? Sem dúvida. Assim, é difícil. Vamos brigar pelo título. Claro, o Cruzeiro hoje tem um jogo a menos e tá com 20 pontos. Tá com 20. Não são... Se ganhar esse jogo a menos, fica a 4 do Flamengo. Dá pra sonhar, claro. Assim, já vi muita coisa no futebol aí. O Botafogo perdeu um título absurdo ano passado. Ou a gente vê aí um Corinthians de 2017 que não era o principal candidato, foi campeão. Mas... Tem arrancado de Flamengo, que é outro. Então, assim, muita coisa já aconteceu no futebol que a gente já viu. Claro, o Cruzeiro pode chegar lá e ser campeão. Mas eu acho que a meta hoje, você virar pro Cruzeirense agora, fala assim, você fecha no Libertadores, ele fecha. E aí, Ana? Tô de acordo. Eu acho que vai muito nessa pegada de Libertadores, pelo investimento. E o Pedrinho até falou recentemente, né, que ele olhava pro banco do Cruzeiro, pro elenco, e via jovens de potencial, mas não via aqueles caras assim com experiência. Então ele pensou em trazer esses caras com experiência para elevar a moral do time. Então ele vai lá, a primeira contratação que ele já faz, o quê? Cássio, ídolo do Corinthians, uma situação muito oportuna de mercado, Alexandre Matos trabalhando muito bem, inclusive. E aí ele traz esse cara que é um dos jogadores mais vitoriosos aí do futebol brasileiro, um goleiro de muito respeito. E um momento que o Cruzeiro estava passando muita instabilidade também ali com aquele setor, né? A questão da saída do Rafael Cabral. Por mais que ele estava num momento ruim, pega todo mundo de surpresa também. A entrada do Anderson com falhas também, Exatamente. Né? Muito contestado no início também, né? Aquela dúvida. O Anderson até tem correspondido muito bem. Acho que faz um campeonato seguro. Vem de partidas muito seguras. E você vê que o Pedrinho, ele muda muito. Ele veio com essa mentalidade, assim, muito grande, esse pensamento grande. Então... para andar junto com esse investimento, tem que vir objetivos grandes também. Então, eu acho que dentro do que o Cruzeiro passou, então pensando numa reconstrução, que é uma etapa após etapa, hoje o Cruzeiro joga uma Sul-Americana, conquistou isso no ano passado. Por que não esse ano conquistar uma vaga na Libertadores? Por que não no próximo ano já brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e das outras competições? Então, eu acho que vai nessa linha, né? Um passo de cada vez, mas hoje o Cruzeiro tem mais permissão para sonhar com isso. Perfeito. Com um elenco recheado de reforços, vem uma dúvida na cabeça de alguns torcedores. Essa dúvida é, Seabra, que está estreando no futebol profissional, o primeiro trabalho dele,
à frente de um clube grande, é o Cruzeiro já. Como avaliar esse trabalho dele e como você imagina o futuro dele? Você acha que vai permanecer? Ele é o cara para comandar o Cruzeiro, Ana? Se eu fosse a Ana Luísa Lourenço, né? Falando assim. Falando ali, ó. Se eu fosse Pedro Lourenço, a gente faz até essa brincadeira lá na Itatiaia. Seabra tem o respaldo. Da minha parte, assim, eu acho que seria o mais coerente, porque a gente já falou aqui. Olha o que o Seabra tá fazendo com esses caras. Com esse atual elenco do Cruzeiro, que é limitado. Que não é um elenco de ponta, né? O Cruzeiro ainda fica um pouco distante de ter esse, um dos melhores elencos do Brasil. Ainda não vai chegar nesse patamar, mas é um processo. E com pouco, o Cruzeiro tá na página de cima da tabela de classificação. Tá indo muito bem nos seus objetivos. Por que o Seabra deveria sair? Eu acho que a gente pontua derrotas no Campeonato Brasileiro que são dentro do script. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Flamengo. Ok, resultados que a gente já até poderia esperar diante do contexto, enfim, dos jogos. Mas o Seabra, com esse time, ele tá conseguindo extrair tão bem, tá conseguindo fazer os resultados acontecerem. Imagina quando ele tiver com o restante da galera aí, que já chegou, né? Acho que agora só falta o Peralta, né? Que tava na Copa América. Fabrício Peralta, que vai chegar. Mas o restante todo mundo já na toca, né? Já trabalhando, se inteirando com o Cruzeiro, vendo o que é o dia a dia ali. Então, ele vai ter uma potência ali de time na mão. Então, o cara tá indo bem. Tem um respaldo para trabalhar, tá indo bem até agora. Não vai ser uma derrota ou outra ali, que eu acho que tá dentro do script do caminho, que vai poder contestar o cara logo de cara, só porque é o primeiro trabalho dele. Ele tem o voto de confiança. E você, Davi, o que você acha do Seabra à frente do Cruzeiro? E como você imagina esse futuro também? O que a Ana falou são 4 derrotas no campeonato, foram para Galo, São Paulo, Flamengo e Bahia. Acho que totalmente não tem nenhum normal. Absurdo aí. O máximo ali é o 4x1 pro Bahia, que acontece. Vai tomar uma goleada de vez em quando. Mas... Com um jogador a menos. O São Paulo com um jogador a menos. O Flamengo podia ter empatado ontem e pro Atlético Clássico pode acontecer de tudo. Então não tem nada de anormal o que ele tá fazendo lá hoje. O que mais me preocupa um pouco no time do Cruzeiro é porque a gente vê o Cruzeirense reclamar de alguns jogadores. Que o Lucas Silva não joga, que não tá tão bem, que o Ramiro não tá jogando tão bem, que não sei o quê. Só que esses caras têm a confiança do Seabra. Aí vai chegar o Matheus Henrique, aí vai chegar o Wallace. Ele vai tirar esses caras de primeira? Eu não sei se ele... Tem a cancha. Porque assim, o Seabra, ele é um cara que, querendo ou não, ele tem uma pouca experiência como treinador de time profissional grande. Pouca casca. Então, como o povão fala, ele vai ter essa moral de chegar no Lucas Silva, que é o capitão do Cruzeiro, e falar, eu vou ter que te tirar porque chega um cara melhor que você. Então ele pode gerar um burburinho no elenco ali, porque você vai... O Cássio, o Anderson tira a camisa e dá pro Alisson, pro Cássio. Não tem centroavante hoje. O Caio Jorge chega lá e pega a camisa dele e pronto. Mas... Inclusive, o Caio Jorge pegou a 9 do Dinheiro, né? Literalmente pegou a 9. Mas tem esse negócio da dupla de volante aí, porque vai chegar 2 caras que são melhores que aqueles que já estão. Até também, Lucas Silva é um nome importante, né? Porque é capitão, mas e o outro que é tão amado pela torcida, Lucas Romero? É verdade. Então, um outro ponto. Então, eu acho que o que vai pegar mais pro Seabra nesse momento vai ser essa questão da gestão ali, né? De trabalhar isso com o grupo. Encaixa nesses caras, nesse elenco. Nesse elenco e nesse time recheado de reforços agora. E bons reforços, né? Bons reforços. No fim ele vai ter um problema bom, né? Que dizem. Todo mundo quer ter um problema. O Gabriel Verón desandou a fazer gol. Aí chegou o Lautaro Dias. Então ele vai bom que chegou em alta, né? Não chegou num momento de crise. Isso. Então, Cruzeiro finalizado. Vamos para a amarelinha. Seleção brasileira na Copa América. Brasil que empatou o primeiro jogo contra a Costa Rica, 0-0. Depois, uma atuação até ruim, de certa forma. Bateu muito na parede defensiva da Costa Rica. Você vai reclamar do campo reduzido? E depois uma vitória contra o Paraguai por 4-1. Mas que, na minha opinião, até ali o Vini Júnior abriu o placar, era um jogo bastante equilibrado que o Paraguai podia levar um perigo pro Brasil. O Alisson teve que trabalhar, viu? Teve que trabalhar muito. Então eu queria saber de você, Davi, como você vê esse momento da seleção e também já traçasse um paralelo com as atuações do Vini pela amarelinha. As atuações até agora não convenceram, assim, reclamar que o campo era reduzido, mas a Argentina jogou no campo reduzido e ganhou. O Uruguai jogou no campo reduzido e ganhou.
A Colômbia jogou e ganhou. O Brasil vai e não ganha. Não tá reduzido só pro Brasil, então. E pro adversário também não tá. Não tá, né? Porque o campo é o mesmo para dois times. Ah, não, bacana. Vamos saber. Então, assim, essa questão não convenceu ainda. Assim, ver o jogo do Brasil não dá aquele... Tá dando um sono, hein? Não, Ainda mais que os jogos são às 10, então... Mas não tá dando, tipo assim, o primeiro jogo, eu particularmente tava animado para ver o primeiro jogo, vamos ver como é que vai ser e tal. Aí na hora que você realmente assiste o jogo, você fala, pô, desanimei. Sério? É isso aí? O sono bate ali no primeiro tempo. Aí o segundo jogo você vê assim, ganhou, legal. Assim, é chato você ficar apontando o erro em vitória, mas foram 2 gols que o zagueiro deu no pé do Savinho e do Vinícius, né? O Paquetá perdeu um pênalti, mas depois ele fez. Sim. Então, assim, as atuações não são convincentes, mas tá ganhando. Então, assim, no final das contas, eu não lembro quem que falou, acho que foi o Bruno Guimarães, falou assim, não, a Colômbia é favorita. O Dorival falou, se eles são favoritos e a gente saiu com o título, tá bom. Não, mas calma aí, se a Colômbia, que nunca ganhou nada na história, for favorita contra a seleção pentacampeã mundial, com um jogador que é considerado por muitos o melhor do mundo, com outro atacante, que é o Rodrigo, que é considerado um dos melhores do mundo. Gente, por favor. Mas aí acabou o futebol. São eles que estão falando. Se isso internamente na seleção, eles estão discutindo isso, eu acho isso um pensamento é um problema. Pequeno, é um grande problema. É um problema mesmo. Como você avalia, de fato. O momento da seleção, ele é desanimador, né? Sim. Eu acho que, sim, o torcedor brasileiro já teve anos de empolgar muito mais. Eu acho que vem de tanta cascada aí, sabe? A seleção mudou muito. Então, a gente vê esses caras aí que tá normal, né? Passar por um processo de renovação, isso vai acontecer, mas não tá dando liga. Pra mim, o principal problema é a questão do coletivo, né? Essa Copa América tá deixando isso um pouco claro pra mim, que o coletivo do Dorival, ele ainda não achou aquele time que vai funcionar como uma engrenagem, né? Que aí você vê ali uma peça funcionando em função da outra, que aí vai funcionar em função da outra e aí vai fazer acontecer. Não tá acontecendo isso. Né? Então é confuso, os jogadores ali, o que eu vou fazer aqui e tal. E você tem peças de muita qualidade, a gente tá falando da seleção com o Vinícius Júnior, que é candidato à bola de ouro, de Rodrigo, que é outro atacante de referência do Real Madrid, que é o maior vencedor da Champions League, vendo a temporada vitoriosa pra caramba aí dessa última temporada. Então assim, você vê muitos jogadores de qualidade, mas ainda assim parece que não consegue fazer funcionar. Parece que a áurea da seleção mudou. Né? E isso fica traduzido também, transmite muito pro torcedor. E isso faz falta, porque antes você via tanta gente empolgada para ver um jogo da seleção brasileira, que às vezes até era um momento que todos os torcedores, independente de cruzeirense, atleticano, junta, vamos torcer pro Brasil. Você vê o Brasil inteiro. Era uma camisa só, né? Uma camisa só, todo mundo vão torcer, temos um time que é a seleção brasileira. Desanima, você não vê essa força mais, essa comoção das pessoas para ver um jogo do Brasil. Por quê? O momento é outro, né? Então, isso aí eu acho que acaba fazendo muita falta também. O Dorival, quando ele foi anunciado como técnico, ele falou que a principal convocação dele seria a do povo brasileiro. E aí... Falhou, então, né? Então ele não convocou, Falhou, né? Não convocou. Você Exato. foi chamado? Eu não fui. Você foi? Não chegou nada. Não chegou nada pra mim. Pois e aí é o tal desafio dele, é implementar, fazer funcionar esse Brasil aí pra dar confiança, porque o torcedor gosta de ver resultado em campo. Gente, vou falar uma coisa. O Brasil é menos Brasil? Aquele jeitinho mais marotinho, aquele toque de bola rápido, um drible mais... que chama mais atenção. E se falta... O que tem faltado também pro Vini Júnior, que é esse cara que muita gente imagina que seria o cara pós-Neymar, que iria vestir a amarelinha, ia colocar pra quebrar mesmo, que ia chamar a resposta e falar, não, deixa comigo que eu resolvo. Tá faltando esse Brasil mais Brasil, e o que falta também pro Vini ser o cara que é no Real? Eu acho que assim, falta assim, meio que um objetivo para a seleção brasileira. Por exemplo, a Argentina joga em função do Messi. Vai todo mundo ali correr, os 10 caras, deixar o goleiro sair da área dele pra fazer um gol de cabeça pelo Messi. A Colômbia joga assim, é um time que melhorou bastante, é um time limitado, mas, por exemplo, tem os caras lá que você vê que eles, assim, o Rames Rodrigues, ele transforma em outro jogador jogando pela Colômbia. O Luiz Dias é um cara, outro jogador pela Colômbia. O Messi colombiano. Você vê o Uruguai é aquela garra uruguaia, aqueles caras que vai botar a trava da chuteira no pescoço do adversário se precisar. O Brasil você não vê isso, porque se ficar nessa aí, o Brasil tem que driblar mais, o Brasil tem que ser mais brasileiro. Como foi com o Antony que fica rodando lá pra um lado e pro outro? Você acha uma boa? Você sente saudade do Antony na seleção? Por causa disso, assim, eu acho que falta o objetivo. Claro, seria muito mais legal se o Neymar quisesse jogar futebol e o Brasil jogasse a função dele. Mas jogador? Não, tá em contrato ainda, né? Tá. Mas...
Mas sem o Neymar e sem o Vinícius Júnior ter as atuações que ele tem pelo Real Madrid, falta um objetivo para a seleção. A gente quer jogar como? Porque o Dorival não é o cara que vai propor o futebol bonito. Então já tá errado aí, se quisesse. Aí tentaram com o Diniz e não deu certo. Coitado do Diniz. A seleção Não tá dando certo em nada. Em nada. não vai. A seleção Tá precisando de um retiro aí. vai querer jogar, tipo, vai abandonar o futebol bonito pra ganhar título, mas também não tá dando, porque o Tite não foi assim, o Dorival não é assim, e nem o Ancelotti, se o Ancelotti tivesse vindo pra seleção, Não seria um futebol bonito. um futebol bonito. Então falta, tipo assim, algo pra você querer ver na seleção. O objetivo Eu vou claro. parar o meu jogo, eu vou parar amanhã pra poder ver Brasil e Colômbia. O que eu quero ver da seleção? Eu não sei. Eu não sei se eu vou ver um futebol feio do Brasil, se os caras vão jogar pra caramba. Eu espero não dormir. É 880. Eu espero não dormir, assim. Que depois de ter trabalhado já tal, o jogo 10 da noite complica muito, né? Eu espero Tendo que não... trabalhar no dia seguinte cedo de Então. novo. E pra você, Ana, o que falta pro Vini também ter essas atuações que ele tem no Real Madrid? O Vini tá confiante no Real Madrid, porque ali ele tem também a questão de ter, claro, também a função dele, né? A seleção brasileira ainda tá sendo testada, então o Vini é testado ali numa função do ataque, ele é testado ali na outra posição. Então, o Dorival tá fazendo aquele teste. Usou os amistosos para isso. Eu até falei uma vez lá na Itatiaia que eu era a favor de ter essa rodagem mesmo da convocação para você ver o que você vai ter à disposição. Porque se o Dorival convocou, ele tem que testar para ver por que ele convocou. Não é só ir passear, Porque né? é muito fácil, não muito fácil, né? Mas assim, é diferente você tá lá, ver o cara jogando, não, bacana, vou chamar esse daqui. Mas como você vai fazer funcionar essa galera dentro desse contexto? Né? Já teve algumas outras opiniões que até discordaram, porque não, você tem que já entrosar o time ideal para a Copa América. E Até porque o Dorival teve uma convocação e a convocação da Copa América. Sim. Então nem teve Pois tempo pra é. treinar os caras. não teve. Então, assim, você não tem tempo para montar aquele time ideal, você também não tem tempo para poder fazer aquela variação para você ir testando as peças que vão funcionar ou não. Treinamento é diferente de jogo, gente. Não tem isso. Testa no treino. Não é assim que funciona. Então, eu acho que, sim, o Vinícius Júnior ainda não encontrou o lugar dele dentro da seleção da mesma forma que ele tem o lugar dele no Real Madrid. Né? Que você vê ele, por exemplo, o Dorival tem à disposição, e eu queria muito ver isso, ele tem o futuro ataque do Real Madrid, que ele com Vini Júnior, Rodrigo e Endrick. A Pra gente mim, vai falar falta esse disso. cara, esse 9. Endrick tá aí por quê? Ele não é o novo talento da nossa geração aí do futebol brasileiro? Só tá no banco. Então, eu acho que falta essa ousadia a mais também de arriscar. Vamos fazer isso aqui funcionar, vamos ver. Se não der certo, você tira. Você vai ter essa opção ali ao longo do jogo. É hora que pode errar ainda, né? Não Pode pode errar errar. na Copa. Aí é Exatamente. diferente. Copa América, sinceramente, não vejo como o Brasil tem que ganhar a Copa América. É bom, lógico. Bom, né? Porque Mas se perder, é você crise. se você vê a Argentina ganhando de novo, dá aquela incomodada. Então, assim, mas pensando dentro do contexto que a seleção vive hoje, do quão o futebol brasileiro está se distanciando de ser aquele futebol vistoso, vitorioso, que incomoda o mundo inteiro, eu acho que aí é o momento de você parar para olhar internamente e fazer, o que tá dando errado aqui? Vamos fazer funcionar, vamos traçar uma nova estratégia para chegar forte numa Copa do Mundo. Eu acho que é isso. Eu queria saber, Neymar Júnior faz falta na amarelinha, Ana? Faz Faz falta? O Neymar apesar dos últimos tempos, né? A gente não sabe nem o que esperar muito, né, do Neymar depois dessa lesão, porque é um jogador que se lesiona com facilidade, infelizmente. De frequência, né? Isso. E acaba sendo sempre um novo Neymar após essas lesões. Mas ainda é um jogador de muita qualidade. Eu acho que faz essa falta justamente porque você vê um cara que sempre vai chamar o jogo. Eu acho que o Neymar é esse cara. Ele vai ser sempre um alvo ali também, né? Não tem como. Então, pela qualidade que ele tem, a gente não tá falando de qualquer jogador, apesar de tudo, né? Eu acho que extracampo nem tem que falar alto nesse momento, mas se você falar Neymar jogador, eu acho que ele faz falta pela dinâmica que ele dá no meio de campo, por ser esse jogador diferente, por esse cara de confiança, às vezes ali vai ter uma penalidade. Neymar vai bater. Teve até aquela situação do jogo contra o Paraguai, que o Paquetá perde o pênalti, aí a câmera da TV filma o Neymar, não, deixa que eu vou bater, eu fazia esse pênalti, marcava esse pênalti. Então, assim, o Neymar é esse cara que é confiança, porque ele é experiente. Ele é, querendo ou não, ele é o cara da seleção brasileira. A gente não tem ele no momento, porque a seleção passa por essa transição.
de ser a seleção do Vini Júnior, mas ainda não é. Sim. Tá muito longe disso. Ser a seleção, um dia pode ser a seleção do Endrick, Sim. do Rodrigo, são meninos muito novos. No momento, a gente tá vivendo a era da seleção do Neymar. E se o Neymar não tá, com certeza faz falta. Davi. Não faz. O Neymar, querendo ou não, ele é o cara com mais recurso que o Brasil tem, de poder achar uma bola no jogo, tirar um coelho da cartola. Assim, é só você pegar. Os jogadores do Brasil gostam do Neymar. Então o Neymar tá na seleção, vai fazer o Vinícius Júnior querer jogar mais, vai fazer o Rodrigo querer jogar mais, vai inspirar o Endrick de alguma forma. Então, Querendo ou não, o Neymar, esses meninos eles estão jogando com o ídolo deles, São. né? Então, assim, o Rodrigo fala que o Neymar é o ídolo deles. Então, assim, quem não vai querer jogar? Pode estar com a perna só. Bota o Neymar, igual um Saci dentro do campo, que os caras vão jogar mais. Então, faz a diferença. Endrick, rapidinho. Merece ser titular, sim ou não? Não é que ele merece, ele tem que ser titular, né? Tem que testar ele. tem que testar. Tem É que o que testar. eu falei aqui. Não. Tem que colocar o menino pra jogar. Chamou, coloca. E tá fazendo falta. A gente vê isso nos jogos. Cadê aquele cara referência do ataque? O Endrick não é o 9 da seleção? Justo. Paquetá, ir pro banco? Sim ou não? No momento, sim. Não tá com cabeça. Sim. Sim também, né? Perfeito. Então vamos para as aleatoriedades e a nossa querida Carla vai participar, hein? Vamos começar, Davi. Bacana. Você que Diga aí. criou a pauta das aleatoriedades. Diga. Divertidamente 2 lançado. Aham. Como seriam as emoções em um jogo de futebol? Imagina uma disputa de pênalti. Como seria o bonequinho da disputa de pênalti? Tipo assim, correndo pra tudo quanto é lado, assim, pelo amor de Deus. Ansiedade. Não, mas tipo assim, aí tem ansiedade e tem ansiedade da disputa de pênalti. Aham. Porque quando é o seu time jogando, você tá maluco. Tá tendo agora, vou te falar, que tá tendo Espanha e Geórgia. Portugal e Portugal e Eslovênia, Eslovênia. disputa de pênalti. Eu não tô nem aí. Tédio. Tédio, total. Assistir uma pipoquinha ali, ó, só por entretenimento, né? Apenas. Agora imagina qual seria o divertidamente da cabeça do atleticano quando o Riasco perdeu o pênalti. Foi um caos. Ou Foi um quando caos. O Cruzeiro perdeu a Libertadores de 2009. Nossa, e aquele pênalti do Thiago Neves? Nossa, Aquele esse pênalti daí, do Thiago Neves. polêmico. Meu Deus, velho. Alguém apaga da minha memória. Nossa. o seu divertidamente tá aí agora, Eu batutando. divertidamente tá querendo esconder. Ele- da o seu fome, Tira a divertidamente- bolinha, né, da memória Então, de novo. O divertidamente dela pegou a fórmula de Bhaskara e jogou fora. Mas o Thiago Neves vai O ficar Thiago, aqui. isso, ele fica. Ele Que fica. tristeza. Que tristeza. Agora eu vou perguntar essa pra Carla, antes de todos aqui da mesa. Festa junina. Quais as melhores comidas da festa? Nossa, caldo de. Não pode faltar. Canjica também não. Canjica doce, né? Obviamente, principalmente que eu gosto de doce. Aham. Pé de moleque. Sabe Pé de muito. moleque não pode faltar de jeito nenhum. Sabe muito. Tem que ser comida específica? Não. Não, pode ser bebidinho. Correio elegante. Bacana. Boa, soube muito. Tá. Correio elegante é muito bom que você descobre do nada que uma pessoa aleatória tá. E aí fica tipo, que porra é Que essa? Ninguém isso? sabe. Eu sei, mas não vou contar. Perfeito. Ana, Bacana. pra você, quais são as melhores comidas de festa junina? O que não pode faltar? Vamos lá. Hoje mesmo eu já tava na minha canjica. Perfeito, Importante. Amassou Perfeito. a canjica. Amassei a canjica depois do almoço. Porque, Isso. eu comi de manhã, comi depois do almoço e chegando em casa vou comer mais canjica. Porque não tem hora pra canjica. Canjica. Inclusive, até lancei moda lá na minha família nesse final de semana. Peguei uma paçoquinha, amassei É em cima isso, da é canjica, a gente isso. incrementa o negócio. E um bom caldinho de feijão também, ó. Maravilhoso. Nossa, caldo de feijão também é verdade. Bom Não pode demais faltar. da conta. E pra você, Davi? Paçoca. Só paçoca. assim. Paçoca. Aquele balde de paçoca, assim. Fechado. Bom demais. Paçoca. Canjica, tipo. Canjica é muito não bom. tem como. E. Festa junina é época de frio, né? Um quentão vai bem. Porque eu não tive a honra de O experimentar quentão vai um bem, quentão vai até bem. hoje, você Não. acredita? E aí é isso. Aí, tipo assim, o padrão lá, um cachorro quente, Uma pipoca. uma pipoca. A maçã do amor é boa, mas pra comer é complicado. É né? complicado. Duro pra caramba, né? Mas é isso. É isso. Indo pra pauta de Universidade da Bola, laranja. Laranja. LeBron James vai jogar com o filho Meu irmão, dele. o Brony vai chamar o LeBron de pai ou de LeBron pra receber a bola?
Pai, né? Pai, manda a bola. Se eu fosse o LeBron e ele não me chamasse de pau, sambava a mão na cabeça dele. Se o adversário faz uma falta no Brony, o Eu LeBron, sambava a mão do adversário. o LeBron como pai ou como colega de equipe? Ai, vai ser. Aí tem um detalhe, o LeBron James agora cansou de jogar com bagre. Ele tá fabricando seus próprios companheiros de equipe. É. E se for ruim, ele vai xingar quem? Ele mesmo. Ele vai sonofar, E se explodir aí vai xingar E a se esposa. sair na imprensa americana, LeBron James é visto aos beijos com mãe de companheiro de equipe, como é que faz? É, porque de fato é a mãe do filho Tá, dele. é. É uma situação complicada. Ana, o que você acha dessa Caramba, situação? vai ser uma doideira, né? Vai. É loucura com doideira. Isso. Não, vai ser, mas é muito legal. É legal A pra gente caramba. vê pai e filho. Ó, a gente tem um exemplo claro aqui perto. Romário e Romarinho, na América do Rio de Janeiro. Verdade. É inusitado, casos inusitados, mas é diferente, é legal Isso. da gente É. ver. Será que o Brownie chega a metade da metade da metade do que o Felizmente não. Mas tem vaga no Minas aqui. Big... Ah, tem legal, né? Tem. Perfeito. Carla, Eliana na Globo. O que tem a dizer? Quer dizer que o papagaio vai estar sempre acompanhando. Ixi, e aí, Ana? Eliana na Globo, a gente viu Rapaz. isso e ficamos assustados, né? Demais. Eu não sei o que esperar, né? Vamos ver aí. A Globo tá contratando todo mundo, Maísa, Eliana. É, o Mion. Eles estão fazendo um dream team da Mas aqui, comunicação. convenhamos, né? Do O SBT já tava plantando uma saidinha da Eliana, É né? verdade. Crises ali internas, com O vestiário tava rachado. Tava rachado, filha do dono ali, fazendo pitizinho. Clima tenso entre os brothers. E aí, Davi? Eliana na O Globo? que me incomoda é porque não tem espaço pra um programa da Eliana como era. A Eliana já fez um programa com os sósias do Neymar. É assim, verdade. Então, tipo assim, ela vai apresentar lá o programa de música. Lá não é a cara da Eliana fazer isso. Eu acho que a Eliana vai apresentar o encontro. É um encontro? Eu tenho esse palpite. E a Patrícia Poeta vai de Vasco? Ah, vai pro Globo News. E quem sai do Globo News? André? Não, lá tem espaço. Ah, lá então- tem gente demais. Então tá bom. Lá tem muita gente pra falar Beleza. de muita coisa. E isso aqui eu quero saber. Hum. Ana Maria Braga Gamer. Véi, isso é maravilhoso. Eu Eu tô sabia, aqui- Você sabia, Carla? Tenho aqui uma lista, não sei se é recente, mas que os 10 jogos de videogame mais divertidos por Ana Maria Braga. Sim. Olha, uma lista. É. O primeiro é Ratatouille, de Aham. PSP. Depois vem o Crash, de corrida, que é muito legal. Tem Pac-Man. Tem 007. Imagina a Ana Maria, Ana Maria Braga jogando 007. Gente, Play 1. Para, Tem mano. jogos de Wii, tênis e boxe. Então a Ana Maria Braga Caraca, aqui. olha. Imagina só. É. Ah, doido. E, por fim, um Fórmula 1. Porque a Ana Ó. Maria Braga ela é mais piloto que Charles Leclerc, eu garanto muito, isso. Muito mais. Muito Então, mais. Muita coisa. é. Fraco, Charles Leclerc. O Monegasco Charles Leclerc. É, o Se Monegato. bota ele lá hoje, ele vai melhor do que ela. O Monegato. Ela vai melhor do que ele, na verdade. O Monegato. O Monegato. Charles Leclerc. Isso. Ana Maria Braga Gamer, Ana. O que você acha? Inusitado. Que- Eu não sabia dessa informação até chegar aqui, inclusive, né? Então, ó, já tô saindo com o repertório maior ainda de quando eu cheguei. É. Ó, bacana. Perfeito. Volto a dizer que me incomoda um pouco o fato dela não jogar jogos de culinária, Uhum. né? Porque... É verdade. O problema dela sempre teve culinária. ela não Imagina Bizarro, né? a Ana Maria Braga no Fruit Ninja, É. cortando melancia pra cima, pra baixo, banana. É, meu Ia filho, ser doideira. é isso. Então agora, pra Carla ficar feliz, estamos indo pro final do programa, hein, Carla? Ó, vamos lá, hein? Agora, foco nela, na Eita. nossa convidada. Tá focado. Tá focado? De primeira com Ana Luísa Pereira. Ó. Ó, eu vou uma pergunta, você vai outra, hein, Davi? Deixa eu abrir aqui. Então vai. Vai. Qualquer coisa a gente Pode vira ir. a pauta. Tamo pronto. Ana Luísa Pereira. Qual o seu ídolo no futebol? Meu ídolo no futebol? É, o maior. Caramba, eu não tenho um ídolo específico, mas o cara que eu mais admiro hoje, falo, graças a Deus posso ver jogar, Lionel Messi. Que isso? Toma. Qual a sua maior referência no jornalismo? No jornalismo, Glória Maria. Oh, boa. Um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível? No sentido bom ou ruim? Epa! Não, inesquecível. É. Um jogo inesquecível? Primeira vez que eu me lembro de ter chorado por futebol, 7-1, Brasil e Alemanha. Nossa. Que eu vi o ônibus indo pro Mineirão. É, ele Oh, viu o ônibus. Eu A tava- culpa do 7x1 foi É dele. minha. Não sei se você A sabe. culpa do Real Madrid ganhar o título da Champions desse ano foi minha, porque Que eu isso, ziquei. gente? Que E a isso? culpa do 7x1 também foi minha, porque eu vi o ônibus indo pro Mineirão. Aí. Então, Zica. Tá na É. conta dele. Aham. tá, pode tá na minha conta. Beleza. Uma pessoa que gostaria de entrevistar. Uma pessoa que eu gostaria de entrevistar. Bem aleatório? Geral, você que sabe. Michael Jackson. Toma.
Toma. Aí. Aí. Não, melhor. Ixi, O não quê? dá. É. Só se você fizer igual o. Qual que é o nome daquele cara? Ai, não tem como, eu tô... O Fazer um psicografar. médium. E uma pessoa que você não gostaria de entrevistar? Não gostaria de entrevistar? Essa aí é covarde. Eu falei pra você não colocar isso na pauta. É, né? Carrascos. É. Deixa eu... Que eu não gostaria de entrevistar. Que pouco te atrairia. Não ia de nada. Essa é polêmica, hein? Faz Nossa, o corte, faz o corte. essa é muito Faz o corte, complicada faz- de responder. Jornalista aponta. Jornalista não tem resposta. Que ela não quer entrevistar e a pessoa nunca aparece no programa. Eu vou ir numa linha de alguém que já morreu também, porque aí... Perfeito. Imagina. Tá. Que eu não gostaria de entrevistar. Eu vou colocando as respostas mais improváveis do mundo. Tá bom. Hitler? Aí. Perfeito. Toma. Ah, Próxima. Se você não É fosse só pra não jornalista. me complicar, É gente. isso. É só por isso. Se você não fosse jornalista, você seria o quê? Eu provavelmente seria tradutora. Caramba. que louco. Caraca. Letras. Letras. Ah. Eu quase fui pra faculdade de letras em inglês. Nossa senhora. Doideira, né? Por pouco eu não fui. Aí eu falei, não, vou esperar um pouquinho. Isso. Aí o jornalismo veio, que era a minha primeira opção. Aí, ó, que bênção. Essa aqui, hein? Neymar ou Luana Piovani? Ai! Você pulou uma. Na treta, na treta das praias. Pode É. ser. Ai, que dor. Luana Piovani. Tá. Você é a favor ou contra dos jogos 11 da manhã? Sou a favor. Menos pra trabalhar, porque pra trabalhar eu vou ter que acordar horrível. 4 horas da manhã. Isso. A Fazenda ou BBB? BBB O arroz Nem é por sei baixo ou por cima do feijão? é do lado. Que isso? Nossa, é muito duro, Que cara. isso, cara? Ela é o próprio muro de E Berlim. na marmita? Na marmita. É. Na marmita é do lado, coloca do lado ali no jeitinho. Nossa senhora, hein? Aí se não tiver jeito mesmo, o arroz vem por baixo. Ah. Bom Perfeito. caráter, bom caráter. Perfeito. Bel. É pecadora de todos os dias. Frio ou calor? Frio. E na festa junina não pode faltar? Um correio elegante. Aí, boa! Pra ficar legal, pra dar uma animadinha na parada. Perfeito, Ana. E um bom caldo de feijão. E uma boa canjica. Pronto, acabou. E uma cervejinha? Hum. Pronto, pra não ter erro também, né? A questão da cerveja complica, porque você toma o caldo quente e a cerveja Cachaçinha, gelada. cachaçinha. Uma canelinha Ai, ali. aí A vai. canelinha. Não É. tome canelinha no final de semana. Ah, mas você faz valer tudo, dá Perfeito. espaço pra tudo. Sempre dá bom. É isso aí. Sempre dá bom. Então é isso. Ana, gostaria de te agradecer por ter aceitado o Obrigada, nosso gente. convite, tá? Você tá muito mais convidada para voltar aqui outras vezes. Maravilha. tá? Estarei à disposição. Obrigada a vocês pelo convite, por estar aqui. Um prazer. E vamos por mais. Vamos por mais. Nem sempre perdendo, sempre ganhando. Exatamente. Dessa vez eu não vou ser covarde. Então é isso. Mais uma, né? Mais uma, né? Que isso. Então, com a apresentação desse que vos fala, João Marcelo Cardoso, da nossa convidada Ana Luísa Pereira, dos comentários do nosso querido Davi Gomes. Muito obrigado, Davi. Eu vou agradecer a Ana por ter vindo aí. Ela foi o podcast de maior duração até agora, Sim. então Ó, muito assunto. Que Muito isso? assunto. Bate recorde? Bateu Bateu recorde. recorde. Olha. Então, a nossa editora ali vai ficar um pouco chateada, eu acho que vai demorar um pouco. Perdão, pra sair. Carla. Mas agradecer a Ana de novo, agradecer você por estar aqui, não que você vai estar aqui sempre. Sempre estarei, né? Sempre estarei. Dar um recado pro Estevão, que é o nosso quarto elemento aqui. Traidor. Traidor, faltou uma câmera aqui pra focar Sim. na nossa cara bonita. Até porque ele levou a câmera que focaria na nossa Exato. cara. Então, assim, Estevão, você será cobrado. Sim. E é Cortaremos seu cabelo, Estevão. isso. Você. É isso. Gostaria de agradecer também a produção de Carla Obenhofer. É isso aí, Carla. Muito obrigado. Hoje não tem a produção de Estevão Oliveira, mas ainda assim darei a ele os créditos. Aham. E também no nosso querido Ney Felipe. Que é Então, o chefe. fica por aqui mais um episódio do podcast Universidade da Bola. Não se esqueça, no Spotify, Rádio Una Fábrica e no YouTube, TV Una Fábrica. Combinado? A gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos.